Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa live de bate-papo dos bravos e hoje estamos num dia muito especial porque essa live será uma live imperdível. E você que está aí, que está entrando agora na nossa transmissão, fique ligado porque temos várias dicas sobre finanças hoje. Hoje a nossa live vai estar falando sobre saúde financeira em tempos difíceis. E vamos contar daqui a pouco com o Dr. Vinícius Souza. Ele vai entrar aqui com a gente. Daqui a pouco ele já está aqui já na conexão conosco e vai estar falando conosco, batendo esse papo bem descontraído, bem dinâmico, tá? Para a gente falar sobre esse tema super relevante, super atual, que todos nós precisamos saber, tá bom? Eu vou estar chamando ele aqui. Dar a entrada aqui do Vinícius para a nossa live e vai ser uma live abençoada. Vinícius, doutor Vinícius Souza, Deus abençoe, satisfação muito grande estar aqui contigo nessa live de bate-papo dos bravos. A Igreja Congregacional de Alcântara se sente honrada dentro também do universo da mocidade, nossa igreja também. Estamos aqui muito felizes de recebê-los aqui conosco. Boa noite, obrigado aí, Marcelão, pela confiança. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sei a importância, a seriedade que vocês fazem esse trabalho e eu sei também a importância do assunto finanças na vida de qualquer pessoa. E aqui estou à disposição para servi-los aí com tudo que eu sei e entendo, para que todo mundo consiga crescer nesse assunto aí que é tão importante e impacta tanto as nossas vidas, né? Sim, meu amigo. Muito obrigado aí mais uma vez. Eu só vou ressaltar aqui a presença de algumas pessoas que já estão aqui na nossa live. Estamos aqui com a Miriam Antunes, uma da integrante dos Nossos Bravos. Camila Dias Veiga, minha esposa. Te amo, amor. Raquel, também leal, está aqui, está conosco. A Carol, também Álvares, está aqui conosco, minha cunhada. Eva Cavalcante, a esposa do pastor Yalan, a missionária Eva, também. Um abraço, amiga. Tamires também está aqui conosco. Rafael Bernais. Cláudia Alves está conosco aqui também. Gisele Areias. A Gisele Areias está lá dos Estados Unidos acompanhando a nossa live. Deus abençoe. Saudade de vocês, Gisele e Igor. Pastor Yalan, meu pastor. Deus te abençoe também. Está aqui também conosco, tá? Vinícius, a Vivian Catarino também está aqui conosco. Márcia Maria, minha sogra também. Deus abençoe também, sogrinha. Ruth Borges. A Suzana também faz parte da nossa mocidade, da nossa igreja. Tem bastante gente aqui, as pessoas estão entrando. Joana Castro está entrando aqui. A Daniele Maciel, Tassiane. Então, glória a Deus por todos que estão aí prestigiando a nossa transmissão de hoje. E eu gostaria de deixar que o Vinícius, nosso doutor aí em finanças e investimentos, ele possa se apresentar, contar um pouco da sua história também para a gente conhecer, né? Eu sei que ele é membro da igreja de Evangélico Popular em São Paulo, né? Exato, pastor Olegário. Pastor Olegário, que tem uma história muito linda, e a gente pode até depois, futuramente, aprofundar nessa história, uma história muito linda mesmo, de milagre de Deus, né? Inspiradora. E a gente pôde compartilhar essa vida, né, do seu pastor, realmente nos inspira. Não, mas pode ficar à vontade aí, Vinícius, pode se apresentar aí, falar um pouco dessa história e dar uma introdução aí sobre o tema da nossa live de hoje. Show. Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Obrigado por todos estarem aqui e pela confiança. Eu vi uma irmã que escreveu, eu perdi o comentário dela, mas ela falou que já estava com o caderno e a caneta na mão. Então, eu sugiro aí que todos façam a mesma coisa para a gente conseguir anotar, não confiar na memória. Eu já estou com o meu caderno aqui. Meu pastor costuma dizer, a pior anotação é melhor do que a melhor memória.
Então, qualquer rabisco vai ser fácil para você lembrar depois. Então, tenham em mãos aí um caderno, uma caneta, para a gente ir trabalhando e tirando as dúvidas de vocês. Foi a Miriam, isso mesmo. Foi a Miriam Antunes, é isso aí. Legal. Então, assim, um pouquinho da minha história. Hoje eu tenho 27 anos, meu nome é Vinícius, eu congrego na Igreja do Evangelho Quadrangular, sou discípulo do pastor Olegário, há mais de 10 anos aí na mesma igreja, na mesma missão, e trabalho no mercado financeiro desde os meus 15 anos. Então, com 15 anos, desde jovem aprendiz, eu entrei no banco com 15 anos. Então, eu morei aqui numa comunidade aqui em São Paulo e desde cedo eu comecei a trabalhar. Então, com 13 anos, eu entregava panfleto na rua. Com 14, era monitor de brinquedo inflável em festa de criança. Com 15, eu entrei como aprendiz no banco e estou formando a minha carreira no banco há mais de 12 anos já trabalhando no banco. E aí formei em várias áreas, passei por áreas de produtos, áreas mais técnicas, áreas de inteligência, área comercial, área de vendas, e hoje eu estou como gerente de vendas. Inclusive, amo a cidade de vocês, uma cidade que eu atendia há muito tempo aí durante a minha estadia no banco. Eu atendo aí o Rio de Janeiro, atendi há muito tempo, é uma cidade que eu amo muito. Então, eu tenho essa carreira construída no banco, me formei em administração, eu tenho pós-graduação em investimentos bancários, finanças corporativas, e eu acho que como algo que vem de dentro de mim, eu tenho ajudado as pessoas há alguns anos já a ajustarem a sua vida financeira, né? A olharem para esse tema de finanças, da sua vida financeira familiar, vida financeira individual, de uma forma mais específica. Por quê? Hoje, se você for olhar índices de separação, índices de briga entre casais, jovens casais ou casais até mais velhos, é o dinheiro um dos grandes causadores de conflito e separação dentro das igrejas, dentro dos casamentos, e é um tema super importante. O impacto social que é gerado através de uma boa gestão financeira é incomparável e é impagável. Então, assim, é algo que me despertou e me incomodou. Há alguns anos me incomodou a sensação de estar fazendo pouco e poder contribuir, mesmo que eu não seja o melhor ou o maior expert no Brasil, e essa também não é a minha ambição. A minha ambição é estar aqui e ajudar essas 19 pessoas que estão online aqui com a gente a transformarem as suas finanças. Isso já é um trabalho realizado. A gente vai fazendo aos pouquinhos e eu sei que Deus vai honrar esse trabalho e muitas pessoas serão transformadas aí com as suas finanças. Então, essa é um pouco da minha história. E eu já queria nessa introdução aproveitar, Marcelo, você me dê a liberdade, porque nessa crise a gente identificou, e para mim foi uma das coisas que mais me incomodou nessa crise, é ver que tudo isso que eu contei para vocês em relação à minha carreira, não passa da minha carreira, não passa de algo que eu fiz para estar aqui, mas assim, isso não significa quem eu sou. E o que ficou muito claro nessa crise durante esse tempo é que as pessoas, por exercerem a mesma função há muitos anos, elas confundem essência e criação, a criação divina, com aquilo que elas fazem. Então, nós vimos muitas pessoas perderem o emprego nessa crise e ficarem desesperadas, sem chão. Porque as notícias eram que ninguém está contratando, todo mundo está demitindo, e a pessoa se vê numa carreira de 10, 12 anos fazendo a mesma coisa, e quando ela é demitida, ela fica sem chão, ela só se vê trabalhando naquele lugar, naquele ambiente, e eu passei por isso. Eu continuo hoje no banco, mas a minha mentalidade já mudou em relação a isso. Mas eu estou no banco há 12 anos, e quando eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, nossa, eu tenho uma carreira de bancário, eu vou viver bancário a vida inteira. Aí eu comecei a trabalhar minha mentalidade. Eu não sou bancário, eu estou bancário. Se eu sair do banco, a minha essência continua a mesma. Eu continuo filho do Criador, eu continuo filho de um pai que é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As duas coisas não podem se confundir. Então, assim, se nós olhamos para a nossa história, nós não podemos dizer que nós somos aquilo que nós fazemos. Porque quando nós afirmamos isso com muita força e com muita convicção, a nossa mente acredita que nós somos o que fazemos. Mas antes de fazermos, nós já fomos escolhidos, nós já fomos eleitos, nós já somos alguém para Deus. E é isso que importa. Independente de função, de cargo, e essa crise deixou muito explícito quantas pessoas dependiam daquilo que elas estavam fazendo naquele momento, e a crise veio para dar um chacoalhão, chacoalhou estrutura, chacoalhou famílias, e daí surgiram negócios incríveis. Pessoas, e a gente vai falar um pouco mais sobre as oportunidades que surgiram ao longo da live, mas surgiram oportunidades incríveis,
porque pessoas saíram da zona de conforto, foram empurradas da zona de conforto por conta da crise e hoje fazem coisas incríveis aí graças a tudo que aconteceu. Infelizmente, mas por conta de ter acontecido isso, a pessoa também hoje faz coisas diferentes, descobriu novos talentos, a gente vai trabalhar bastante isso na live e vai ser bastante produtivo. Então, assim, ó, não confunda aquilo que você faz com aquilo que você é. E aí, Marcelão, eu queria fazer uma dinâmica com você. Eu queria que você falasse pra gente, que você atribuísse a atividade eu vou te falar 3 opções, e eu queria que você atribuísse a atividade natural desses seres, tá? Então vamos lá. Uma baleia. Ela nada, né? Uma baleia nada. Naturalmente. Naturalmente ela fica nadando ali. Perfeito. O macaco. Macaco. Ele faz macaquice, faz. Faz macaquice, faz. Um passarinho. Um passarinho. Voa. Um passarinho voa. Ninguém ensina ele a fazer isso. Ele naturalmente voa, certo? E o Marcelo? E o Marcelo? Opa! Tava crente que tava indo bem aqui no negócio. Vamos lá. E aqui, ó, e o Rafael, a Gisele, a Joana, o Belzinho e vocês. Responde aqui embaixo, essa é na mesma dinâmica. Qual a atribuição? Enquanto o Marcelão pensa aqui. O Rafael é meu irmão, ele tá aí, ó. Rafael vai responder rapidinho. Eu acho que, sei lá, Marcelo sou um trabalhador e não desisto nunca, aquela... É isso. E aí, Marcelão, é esse o ponto. Porque assim, ó, quando nós olhamos para nós como trabalhador, é a mesma coisa de confundir o que fazemos com o que somos. Se nós lermos lá em Gênesis 1:26, o Senhor nos deu uma atribuição. E que atribuição é essa? É dominar sobre todas as coisas. Sim. Então, o Vinícius não é um trabalhador, ele não é um bancário, ele nasceu para dominar sobre todas as coisas. Foi isso que a palavra disse lá em Gênesis 1:26. Então, se eu acredito nisso e tenho isso como uma verdade, eu não fico alienado a emprego, a salário, a bônus, a qualquer coisa que o mundo possa me oferecer, porque ele já me disse que eu nasci como essência para dominar sobre todas as coisas. Então, esse exercício me marcou muito da vez que eu fiz. E a minha resposta também foi, o Vinícius trabalha, o Vinícius é um excelente trabalhador, com excelência. Mas se nós pensamos só nisso, eu perco o trabalho, eu perco o chão, eu perco o sentido, e aí eu fico perdido, tantas pessoas em depressão, e assim, muito disso é o que nós temos como verdade dentro das nossas vidas, e infelizmente é diferente da palavra de Deus. Tô fazendo a minha anotação aqui já. Top! Então, assim, ó, nós temos uma essência, nós nascemos para dominar sobre todas as coisas. E aproveitando, Marcelão, eu fiz um desafio lá no meu Instagram, para quem ficar até o final da live, eu vou dar um bônus e premiação, e aí no final da live eu explico, mas quem ficar até o final vai descobrir o que é, e aí pode ser que ganhe um prêmio bem legal aí. Que ótimo, que ótimo. Boa notícia aí, pessoal. A gente, foi até bom o doutor Vinícius falar, porque nós estamos com uma expectativa, vislumbrando a possibilidade de nós fazermos essa live em 2 blocos. Né? Faremos em 1 hora, mais ou menos, daremos 5 minutos de intervalo, né Vinícius? E aí depois poderíamos voltar novamente, até porque é como um assunto que requer um aprofundamento, é um assunto que gera curiosidade, desperta interesse, a gente programou dessa forma. Então, a gente vai fazer, não se preocupem com o tempo, a gente vai fazer 1 hora de live ali até às 8 horas, mais ou menos, um pouquinho antes, a gente vai terminar essa live e a gente vai voltar 5 minutos depois para dar continuidade. E é interessante participar até o final, tendo em vista aí o que o Vinícius falou, né? Vai ter um bônus aí no final para quem estiver até o final com a gente aí na live. E lembrando, pega o aviãozinho aqui embaixo
encaminha para 4, 5 pessoas aí. Vamos fazer todo mundo isso que a gente consegue trazer mais pessoas para crescer junto com a gente aqui no conteúdo. Vamos lá, pessoal. Antes de entrar, eu já mandei pro pessoal da igreja, falei, pessoal, bora crescer junto, aproveitar o conteúdo e vamos embora. Já enviei já para alguns já aqui, os 4 que era para eu enviar. Cada um fazendo isso aí vai ser muito bom para gente. E o Rafael mandou aqui, ó, o domínio precisa ser acompanhado por uma boa administração. Isso é algo bem difícil para mim. E isso é bem natural, tá, Rafael? Assim, o meu despertar também aconteceu por conta de alguns erros que eu tive na minha vida. Eu já caí em pirâmide. Assim, teve uma época da minha vida em que eu juntei suadamente 10 mil reais e me veio uma proposta, aquelas propostas que brilham os olhos, sabe? Ó, investe seu dinheiro aqui que você vai multiplicar, e eu estava com 17 anos na época. Tipo assim, eu comecei a trabalhar com 15, consegui juntar toda a minha economia, fui lá e investi na ganância de ganhar e acabei perdendo tudo que eu tinha conquistado naquele momento. Então, assim, esse erro me fez aprender e despertar para esse tipo de educação. E hoje, graças a Deus, nós estamos aqui para despertar sem passar por erro ou aprender com o que a gente já passou para conseguir fazer uma boa administração. Mas se a sua mentalidade aprender que você nasceu para dominar, você vai dominar sobre as finanças. Quando você fala assim, ó, eu quero dominar, você nasceu para isso. Você vai dominar nessa área também. Verdade. Então vamos lá, Marcelo, você que manda. Vamos lá. Primeiramente, eu queria fazer uma pergunta assim, eu não sei se vai ser, vai te deixar aí numa situação talvez assim complicada na resposta, mas de uma maneira geral, né, doutor, o que o senhor acha em relação ao brasileiro? Será que nós, como brasileiros, a gente tem como falar que somos pessoas que conseguimos lidar bem com o dinheiro? Qual seria essa relação do brasileiro com o dinheiro? Será que nós temos essas informações aí necessárias de uma forma eficiente para termos uma educação financeira? Será que o brasileiro realmente consegue sabe lidar com o dinheiro? Na sua concepção? É isso aí. Então, assim, ó, na minha percepção, o brasileiro, ele tem muita dificuldade em lidar com dinheiro. E os dados mostram isso, tá? Então, assim, ó, são mais 64 milhões de brasileiros negativados. E boa parte desses negativados são pessoas que estão em cheque especial, cartão de crédito, empréstimo consignado. São empréstimos, eu diria que básicos do mercado financeiro e que são suportes e auxílios ali para caso de emergência, quando precisar. Mas o brasileiro tem a tendência de usar isso como parte do seu salário. Então, o brasileiro, por formação, ele não tem ensino dentro da escola sobre educação financeira e dentro dos lares também não é uma cultura. Por quê? O pai só ensina para o filho aquilo que ele domina, aquilo que ele tem habilidade. Então, assim, o exemplo do pai vai mostrar muito o que aquela criança vai ser no futuro. Então, se o pai não tem uma boa administração, está endividado, a criança cresce e vem nessa situação, ou o pai tem dinheiro na carteira, a criança pede e ele não entrega o dinheiro, ele fala que não tem para a criança está visualizando esse dinheiro, essa criança cresce olhando para o dinheiro não tem. Como assim não tem? Eu vi o dinheiro. Como não tem? Então o pai não explica o porquê, ele não explica o porquê não vai entregar, o porquê não pode usar aquele dinheiro para atender a necessidade da filha naquele momento. Ele simplesmente fala que não tem o dinheiro para ela. Só que se ela enxerga aquele dinheiro, se ela vê essa questão, a criança cresce com essa escassez na cabeça. Ou se ela pede sempre para o pai fala, não tenho. Quando ela cresce uma pessoa escassa, que ela não consegue administrar o dinheiro, ela nunca vai ter o dinheiro, a mesma frase que o pai ensinava. Então, nós crescemos por lógica natural da vida com base e espelhamos aquilo que nós vimos nas pessoas que nos criaram. E se essa educação não veio de dentro de casa, na escola hoje não tem essa educação financeira. Então, a pessoa cresce. E qual a maior dificuldade depois que acontece isso, na minha percepção, tá? O dinheiro, você lida com ele todos os dias.
Então, nós acreditamos que é intuitivo saber lidar com o dinheiro. Então, por lidar com o dinheiro todos os dias, eu acredito que eu sei lidar. Então, sabe aquele negócio do time que está ganhando não se mexe? Então, se o cara não está devendo, ele consegue ter o dinheiro dele, está satisfeito, ele não pensa em dar um próximo passo. E se ele está endividado, ele acha que a vida é ser endividado. Então, assim, ele acha que é intuitivo saber lidar com o dinheiro e administrar o dinheiro. Só que não é tão intuitivo. É a mesma coisa que você falar assim, Marcelo, se você quisesse exercer medicina hoje, você conseguiria? Exercer de fato, assim, ó, ser um doutor de medicina. Agora. Agora não. Porque tem Assim, um processo. financeiramente, você está falando? Não, Financeiramente falando? como função mesmo. Ah, não sei. Realmente não sei. Eu Ah, não ó, sei. eu diria para você, ó, eu não conseguiria, você não conseguiria, por quê? Para você ser médico hoje, você precisa de uma formação, são 4, 5 anos de faculdade. É muito Para tempo, você né? exercer nutrição, para você ser um piloto de avião, por exemplo, você passa por um processo. Você vai passar por... Só que como o dinheiro está na nossa mão e a gente lida com ele o dia todo e todos os dias, a gente entende que a gente não precisa aprender sobre ele, porque é comum no nosso dia a dia. Então a gente Hum. age de forma intuitiva. Então eu acho que eu tenho que fazer isso e eu faço dessa forma. Então quantas pessoas, por exemplo, compram o imóvel ali pela emoção, então ela vê uma oportunidade, é o sonho da vida dela, ela vai lá e compra o imóvel, intuitivamente. Ela fala assim, ó, tem um salário, dá para pagar a parcela, cabe no bolso e eu tenho crédito aprovado no banco. Ela assina um contrato e assume o financiamento. Só que essa pessoa, ela fez isso de forma intuitiva e ela não pensou o seguinte, cara, e se eu perder meu emprego? Esse imóvel não é meu. Ele só está comigo, mas até que eu termine de pagar, o banco pode tomar ele se eu ficar inadimplente. É Será que eu tenho verdade. uma reserva se eu ficar desempregado para honrar essa parcela? Assim, eu como educador financeiro, eu não digo para ninguém assim, ó, não faça. Eu te mostro as melhores opções. Então, financiar não é a melhor opção. Por quê? Você paga o dobro do preço do imóvel ao longo do tempo. Então, financeiramente falando, não, mas se é o seu sonho e é uma forma de realizar, se prepare para esse financiamento. Então, assim, é uma reserva de emergência para esse financiamento. Se você não conseguir, se você é autônomo e fica doente, como é que você honra esse compromisso? E aí as É. pessoas, pela emoção, pela intuição, elas vão lá e assinam um contrato. E eu queria deixar para o pessoal da live esse segredo. Assim, ó, assinar um contrato é a parte mais fácil. Então, antes de assinar, pensa, reflete, olha se é realmente essa decisão e para que você consiga não sofrer depois, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro ele não tem facilidade e, e muito disso porque ele acha que é intuitivo. Então ele acha que sabe fazer e ele acaba seguindo seus próprios instintos. E aí, se você observar, um cara que é gastão, que ele gasta muito, usa cartão de crédito, estoura, os amigos dele, em volta dele, aproximadamente os 5, 6 amigos dele ali, ó, eles também têm a mesma tendência e a mesma cultura. Então, assim, ó, o ambiente influencia, a sua intuição influencia a tomar decisões em que você não estuda. Então, o brasileiro ele fala assim, ó, eu não vou gastar com um curso de educação financeira. Se o cara quer me ensinar sobre dinheiro, por que ele não dá o curso de graça? Essa é a mentalidade do brasileiro. Ele quer É ganhar, verdade. ao invés de falar assim, ó, vou estudar, vou semear. Porque o pagar, você não tem que entender como assim, eu estou pagando para fazer, estou lançando uma semente que vai frutificar na minha vida e vai prosperar 1000 vezes mais, porque agora eu vou ter boa administração sobre as minhas finanças. Então, entende? Então, assim, o conceito muda quando eu penso em comprar algo que vai me ajudar a crescer. Então, acho que o brasileiro ele tem um pouco disso. Ele não quer investir de fato na educação financeira porque ele acha que é intuitivo. Ele acha que ele já sabe fazer. E se ele está fazendo bem, então é aí que ele não quer ouvir mesmo. Mas sempre existe um próximo degrau. Para o endividado, existe uma vida sem dívida. Para aquele que usa cheque especial, existe uma vida para viver sem o cheque especial. Para quem investe, existe uma vida de melhores investimentos que vão te proporcionar melhores resultados. Assim, ó, sempre existe um próximo passo, o estudo nunca acaba. E assim, antigamente a internet era limitada. Na minha geração, a internet hoje, para essa geração que nós estamos vivendo,
A minha filha de 2 anos, de 2 meses, ela já quer olhar, olha o celular e já fica vidrada com os olhos. É claro que a claridade, as cores, mas daqui a pouco ela vai querer pegar, vai querer mexer. Então é uma geração que já nasce nessa atmosfera de tecnologia, de tudo isso. Então a criança já cresce vendo tudo isso. Assim, para essa geração agora não tem desculpa. E para gerações anteriores também. É só entrar na internet, você tem conteúdo a rodo. Eu sou uma das pessoas que está se lançando nesse mercado para ajudar os brasileiros, porque assim, são 64 milhões de negativados. Eu acho que tem espaço para ajudar essa galera a sair dessa situação e mudar transformar essa rotina de dívida, de endividamento, de um ciclo vicioso que nunca acaba. Mas tem tantos outros muito bons no mercado que ensinam. Então, assim, a internet está vasta de conteúdo para que a gente consiga melhorar essa questão de educação financeira. E hoje, graças à sua percepção, Marcelo, nós estamos aqui para trazer para o pessoal um conteúdo sobre isso e que muitas igrejas têm medo de falar ou receio de falar. Mas o impacto de pessoas educadas financeiramente, tanto dentro quanto fora da igreja, é gigantesco. E essa é uma das minhas motivações em continuar, é isso. Porque o impacto social de uma mãe que aprende sobre finanças e ensina o seu filho, cresce uma criança educada financeiramente. Então ela não vai ficar investindo na poupança ou gastando dinheiro com sorteios que aparecem na televisão, no celular, propaganda. A criança cresce sabendo que o dinheiro não vem fácil assim. Ele tem que ter pensamento, estratégia, tem que ter conhecimento aplicado para que você consiga ter resultados e não simplesmente do dia para a noite ter resultado financeiramente. Então, assim, o impacto social de uma pessoa transformada financeiramente vai repercutir na vida dela, na vida dos filhos e nas próximas gerações, porque aí viram outras pessoas em que não depende da escola ou da internet. O pai ensina dentro de casa a criança a ter responsabilidade, a economizar e ver que o dinheiro pode multiplicar se ela guardar. E assim, tem vários ensinamentos aí que a gente pode passar para criança, adolescente, jovem, adulto, cada um na sua fase, mas a educação financeira cabe para todo mundo. Bom, Vinícius, e até a Emilene aqui falou uma coisa interessante, que o brasileiro não sabe guardar dinheiro, né? Ela comentou aqui que o brasileiro não tem essa cultura de guardar dinheiro, isso aí vem de meus pais, meus avós, vem de uma geração, né? De gerações e gerações, essa questão de não conseguir guardar dinheiro. E aí que eu gero uma pergunta, doutor, assim, como nós podemos estabelecer esse relacionamento familiar de consciência financeira dentro da nossa casa, da nossa família, um ambiente saudável, assim, em relação às finanças. E principalmente no caso, assim, para os nossos jovens, como a gente pode estabelecer isso na prática, viver isso assim na prática? Como até o senhor falou sobre essa questão do... Pode chamar de você, hein, Marcelão? Você, Vinícius, fica tranquilo. Que é isso? Tá bom. Senhor, eu me senti... Faltou as grisalhas aqui, ó. Não, gente, é o costume já, é o jeito mesmo de tratar, mas a gente... Vou te chamar de você. Mas, assim, essa questão que você falou assim, sobre essa relação do jovem, dessa geração nova que já está imersa nessa tecnologia, como eu posso conseguir esse ambiente saudável dentro do meu lar, dentro da minha família, e impulsionar principalmente esses jovens de hoje para, na prática, aplicar isso? Tá. Então vamos lá. Pensando em ambiente familiar, tá? É o que eu sempre falo, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu vivi isso dentro da minha casa. O dinheiro, ele fala mais do que o dinheiro, ele fala sobre uma linguagem. Então, assim, ó, o dinheiro não é o simples fato de ter ou não ter, não é o papel, é a linguagem do dinheiro, é a forma como você se comunica com o dinheiro. Porque você pode ter muito dinheiro e não ter organização, e não ter nada de dinheiro e ser muito organizado. É a questão que não está entrando. Mas se você aprende a fazer dinheiro, você já tem organização. Então, assim, familiarmente, você pensar no ambiente familiar, existe uma linguagem do dinheiro. E quando você casa, você casa com uma pessoa que você não sabe qual é a linguagem dela.
Então, basicamente, tá? Eu vou fazer, inclusive, semana que vem uma live com a minha esposa falando sobre os 5 tipos de linguagem, a gente vai entrar detalhadamente em cada um. Mas nós temos a linguagem daquele que é poupador. Então, é aquela pessoa que poupa tudo, ela não quer gastar com nada, ela sente dor ao gastar, ela quer poupar, sobrou R$1, ela poupa. Fala, não, vamos comprar um sorvete? Não, tem que guardar esse dinheiro. A pessoa tem medo de perder o dinheiro, ela poupa tudo. Tem o desorganizado, tem o desligado, aquele que tem as contas para pagar, ele não se importa muito, paga juros, não está nem aí. Tem aquele que gasta muito e não tem limites com cartão, cheque especial, ele quer viver o agora, o hoje, insanamente assim. E os jovens têm muita dessa tendência, por isso que muitos jovens entram endividados, porque ele pega o cartão de crédito e ele sai gastando para viver o momento, para impressionar no ambiente, aquela roda de convívio que ele pertence, então ele quer pertencer a lugares. E para isso ele não tem condições, ele acaba entrando em cheque especial, cartão de crédito, comprando carro que não pode, para pertencer a alguma coisa. Então, quando nós pensamos dessa forma, o dinheiro ele tem uma linguagem. Então, e nosso comportamento demonstra o que é essa linguagem. Então, quando eu caso, eu tenho que entender qual é a linguagem do dinheiro da minha esposa. Então, assim, ó, eu era um cara muito poupador. Então, assim, eu cresci num lar em que eu vi meus pais construindo, crescendo, mas passando dificuldade. E financeiramente, desorganizados financeiramente, mas construindo patrimônio, construindo a vida deles, e nós vimos isso. Então, eu cresci uma pessoa que, ao invés de gastar e fazer como eles faziam, eu resolvi guardar. Então, desde cedo eu guardei dinheiro, só que eu me tornei um poupador, eu tinha medo de perder esse dinheiro por guardar. Então, a minha mentalidade, a minha linguagem era poupador. E eu casei com a minha esposa, que era a linguagem gastadora. Eita. Imagina só o conflito que ocorreu quando nós casamos e falamos assim, ó, vamos construir. Aí eu falava, vamos guardar. E ela, não, vamos gastar. Aí eu falei, vamos juntar para comprar à vista. Ela, não, vamos financiar, compra agora, vamos fazer agora. Entende? E se isso não é conversado, se você não senta para respeitar e ouvir a história do outro, você não consegue entrar no acordo. Porque mais do que falar para ela assim, ó, vamos controlar os gastos, e ela falar para mim, vamos gastar mais no que tem que gastar, nós tivemos que sentar e ter uma conversa madura, em que eu respeitei a história dela. Então nós sentamos para ouvir a história de criação dela, ela escutou a minha história de criação, e juntos nós falamos, cara, nós dois, você tem dificuldade nisso e eu tenho dificuldade nisso. Mas nós temos duas coisas que podem contribuir. Eu posso te ensinar a administrar melhor e não gastar tudo que você tem, não usar o cheque especial e o cartão de crédito como salário adicional ao seu. E, e você pode me ensinar a gastar mais com viagem, com coisas que talvez para mim não sejam importantes. Eu quero poupar, mas são importantes para viver o momento. E hoje nós temos uma sinergia assim, ó, incrível sobre isso. Tanto que as pessoas que veem a minha esposa não acreditam no que ela faz hoje. E as pessoas que me veem e falam, cara, você está fazendo isso também? Que é completamente diferente do que elas viram a minha criação e o meu processo quando aconteceu. Então, assim, o dinheiro, ele fala mais do que o ato de estar na sua mão e a quantidade que está na sua mão. É a linguagem que ele transmite. Então, para uma vida familiar saudável, é necessário que o marido respeite a esposa respeite o marido, e ambos sentem para fazer essa conversa, que é muito difícil. Assim, eu confesso, não é uma conversa fácil, as pessoas não querem ter esse tipo de confronto, conflito, confronto, né? Aquele confronto que tem um embate, sim, mas os dois crescem. As pessoas não querem, elas evitam isso. E assim, o tempo passa muito rápido. E eu falei para minha esposa, nós perdemos 2 anos de um planejamento que nós tínhamos para guardar o dinheiro para comprar à vista, o apartamento. Só que nós não guardamos esse dinheiro. E por falta de sentar, conversar, conscientizar. Então, se nós perdemos 2 anos da vida que nós poderíamos estar à frente. Mas sem vitimismo, sem ficar arrependido olhando para o passado. Arrependimento, na essência da palavra, é mudar de rota. Então nós identificamos, erramos, nos arrependemos e mudamos de rota. Hoje nós temos uma outra saúde financeira, uma outra sinergia. A gente vai falar um pouco sobre isso quarta-feira que vem aqui no Instagram. Vai ser bem legal também as 5 linguagens das finanças. Então, assim... Essa questão aí, Vinícius, é muito interessante porque, assim, mesmo essa questão que passou aí sobre o aprendizado da sua vida, né?
de que as coisas que aconteceram construíram para que te formasse uma pessoa, né? Tanto você, a sua esposa, que vocês são hoje, né? Então, assim, isso, vocês cresceram muito também com essas questões, né? E estamos aqui hoje para isso, para que compartilhemos essas experiências e as pessoas talvez tenham decisões, evitem alguns desconfortos na vida, desconfortos dentro da sua família, né, buscando esse ambiente familiar saudável no que tange E aí, a finanças. Né? e a Cláudia até comentou aqui, ó, eu tenho que ter controle, meu marido é mais centrado nessa questão. E isso é legal, porque assim, ó, quando você entende a linguagem das finanças dentro de uma família, dentro de um casal, você consegue compartilhar responsabilidades. Então, por exemplo, se a Cláudia identificou que o marido dela é melhor em relação à gestão financeira do lar, da casa, ele pode fazer toda a gestão financeira da casa para que os dois consigam alcançar objetivos. Então, assim, ó, o que é importante para que ocorra esse acordo, esse alinhamento? Os dois precisam sonhar juntos. Porque se os dois sonham juntos, um não vai destruir o sonho do outro, porque os dois estão indo para o mesmo lugar. Então, sonhar junto e ter o mesmo objetivo de alcance, os dois vão trabalhar, e mesmo que a pessoa tenha esse espírito de gastar, de querer gastar esse vício, ela vai falar, cara, eu não posso atrapalhar o objetivo do nosso casamento. Então a pessoa contribui para esse objetivo sacrificando um pouco. Então, e outra coisa importante é, quem tem mais maturidade em relação a esse tema e não é vergonha. Então, por exemplo, se eu não tivesse controle financeiro e a minha esposa tivesse, eu daria todo o meu salário para ela, falasse, ó, faz a gestão, paga as contas em dia para não ficar pagando juros, não ficar atrasado. E você me dá um salário que é o que eu preciso, um salário do meu salário, para que eu consiga administrar o meu mês, gastar com as coisas que eu preciso. Mas se eu não tenho gestão sobre tudo, quem tem mais maturidade no casal pode assumir essa responsabilidade. Eu já tive pacientes que eu atendi como consultoria particular aqui no consultório e em que eles tinham esse conflito. O marido esperava que a esposa fizesse algo. Então ele falava assim, ó, não, ela tem que cuidar do dinheiro dela, ela tem que parar de gastar, ela tem que fazer isso. Só que ela não tinha ela tinha zero de vontade de fazer isso. E eles já estavam há tipo uns 10 anos brigando sobre isso. Aí eu falei para ele assim, você faz comida em casa? Aí ele falou, não. Eu falei, você limpa a casa com frequência? Não. Aí eu falei, por que é que você quer que a sua esposa domine as finanças, assim, administre tão bem, sendo que você não compartilha os serviços dela? Então, assim, é compartilhar o que cada um tem de melhor, assim. Então, assim, eu, por exemplo, eu não sou expert em fazer, mas eu sei fazer comida, eu ajudo em casa. Eu não sou o que mais faço, mas nós dividimos responsabilidades. E financeiramente, como eu tenho mais gestão sobre isso dentro do meu lar, eu administro por nós para juntos alcançarmos os nossos sonhos. Então, assim, ó, sonhar junto é essencial para que você consiga alcançar. E para os jovens, Marcelo, especificamente, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E o jovem, ele tem a tendência a pertencer a algo ao longo da sua criação, ao longo da sua juventude ali. E há uma grande chance dele se encantar muito com o dinheiro nessa fase da vida. E ele tem os seus sonhos e seus objetivos. O que o jovem precisa fazer é entender que nessa fase da vida de adolescente e juventude, ele precisa investir em conhecimento. Porque conhecimento é algo que ninguém tira de você. Você pode estar velho, você vai estar mais sábio ainda pelo conhecimento que você adquiriu. Mas se você tiver sabedoria de fazer dinheiro, lá em Deuteronômio diz 8, esqueci o versículo, diz que Deus colocou em nós a capacidade de gerar riqueza. Olha que precioso isso. Está dentro de nós. Ao invés de olhar para fora, eu olho para dentro. Está dentro de mim a capacidade de gerar riqueza. Então, se o jovem identifica isso, ele não vai buscar dinheiro agora, ele vai buscar conhecimento, porque o dinheiro vai ser só uma consequência natural daquilo que ele vai exercer, daquilo que ele aprendeu sobre o conhecimento. Então, a Bíblia, o livro de Provérbios, é farto de princípios sobre dinheiro, sobre prosperidade. Então, assim, um conselho para os jovens, leia Provérbios. Leia um capítulo por dia ali, pega um mês de 31 dias, lê um capítulo por dia, absorve aquela sabedoria, aquele conhecimento, e você vai prosperar, porque ali são sábios conselhos do homem mais rico da terra. Vinícius, a gente fez isso aqui pela misericórdia do Senhor, a gente estabeleceu um desafio também, Bravos,
que a gente leu, nós lemos juntos, né? Um capítulo por dia. Dentro desses 31 dias, o livro de Provérbios foi espetacular, Uau! experiências Uau, incrível! maravilhosas, né? Inclusive, até a nossa revista da Escola Unical, agora, recentemente, está sendo baseada no livro de Provérbios. Então, é um livro assim que a gente tem muito carinho e os jovens têm amadurecido e crescido muito aqui, tendo em vista a leitura desse livro. E se Muito boa você, dica. ó, Muito boa. recentemente, o Thiago Nigro, que é um grande expert do mercado financeiro, ele é amigo do Thiago Brunet. E aí o Thiago Brunet falou assim para ele: cara, você precisa estudar o homem mais rico que já passou na Terra. Aí ele, mas quem é esse cara? O Thiago Nigro não tinha essa habilidade de ler Bíblia, ele não lia Bíblia. Então, assim, ele não tinha esse costume. E aí o Brunet falou assim, ó, cara, você precisa ler sobre o homem mais sábio da Terra. Tudo que você vê nos livros de hoje em dia, quem pensa enriquece, mais esperto que o diabo, pai rico, pai pobre, todos esses livros de finanças, de mentalidade, cara, é impressionante, está tudo na Bíblia. Os caras só falam de forma diferente e incrementam as suas experiências, mas está tudo na palavra, os princípios do que eles fazem está na palavra. E aí o Thiago Nigro fez no Instagram dele, live todo dia, 31 dias, falando sobre negócios dentro do livro de Provérbios. Olha que Legal. absurdo, como é rico isso. E nós temos essa ferramenta em mãos e não utilizamos. Então ele fala só sobre negócios, um capítulo por dia. Ele extraiu conteúdos riquíssimos dentro de Provérbios só para falar sobre negócios. Então assim, nós temos uma ferramenta que é a Bíblia em mãos, que assim, ela é completa de tudo, de tudo. O que os livros dizem, o que as coisas falam, você começa a ler um livro, aí você fala, cara, isso aqui tal homem da Bíblia viveu, tal pessoa passou, Deus fez isso com uma pessoa. Tá tudo lá. A gente só precisa olhar para a Bíblia e entender as revelações que ela traz para a gente aplicar, e aplicar na prática, né? Então, assim, o jovem, o que eu diria para o jovem? Invista em conhecimento. É uma fase de ler livre, mais do que ler, lê e aplica, lê e aplica. O problema é que assim, nós queremos tanto conhecimento, tanto conteúdo, que nós criamos obesidade cerebral. A gente aprende muito, aplica pouco e esquece tudo. Então, assim, não muda muita coisa na nossa vida. Então, para o jovem, eu diria assim, invista em conhecimento, mas assim, ó, conheceu, aprendeu, aplica. Cria uma disciplina para que isso vire uma rotina na sua vida. E aí ninguém te para mais, porque isso já vai fazer parte daquilo que você faz. E o dinheiro vai ser uma consequência natural de tudo isso. Vinícius, a gente sabe que nós estamos vivendo momentos muito difíceis. Assim, eu acho que o Brasil, o mundo, tem passado por momentos assim que nunca esperavam que ia passar, né? Muitos foram pegos de surpresa também, com essa questão da pandemia, várias incertezas sobre o futuro, o trabalho, sustento da família. Mas, assim, qual seria uma orientação sua ali para que a gente pudesse olhar para essa crise, pudesse olhar para esses momentos difíceis que nós estamos passando e colher ensinamentos, aprender com isso em relação a finanças? Tá. Então vamos lá. Nós temos 32 pessoas aqui. E aí quando a gente fala de surpresa, eu entendo que a gente falou, cara, realmente foi uma doença que impactou o mundo inteiro. Mas galera, para quem está aqui na live, eu queria te dar uma boa notícia, que aí depende da forma como você vai interpretar. Mas virão outras crises, para que você não seja surpreendido, tá? Fica tranquilo, virão outras crises. Enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por mais crises. O ponto é, agora que você sabe essa informação, ou você já sabia essa informação e pensou assim, não vai acontecer, isso nunca pode acontecer. O que você vai fazer a partir disso? Entende? Talvez nós tenhamos entrado nessa crise por uma falta de preparo, uma falta de conscientização, de gestão, mas vão acontecer outras crises. E o que nós faremos a partir de agora? Em relação à próxima crise que um dia vai voltar, que vai virão outras crises. Inclusive, eu estava subindo para o meu apartamento e encontrei uma menina que falou assim, eu ia viajar para o exterior, para a Europa, e cancelaram o meu voo porque parece ter uma outra onda, um outro surto acontecendo lá fora. Cancelaram o voo dela.
Então, assim, ó, a crise ela vai voltar. O ponto é o que faremos a partir de agora, que já sabemos que ela vai voltar. Iremos nos preparar ou seremos engolidos ou vítimas da próxima crise de novo? Então, o primeiro passo para você transformar as suas finanças é ser autorresponsável por isso. Então, se hoje está desorganizado, se hoje não tem reserva, não está pronto, se prepare a partir de agora. Não tem nada de errado começar agora. Mas o ponto é, tem que começar, tem que fazer, praticar. Então, se nós formos olhar para a Bíblia, eu ministrei na nossa igreja recentemente, e numa igreja de uma pastora que é a esposa do meu pastor de uma outra igreja, sobre José. José é um dos grandes líderes e tem tanto ensinamento ali no capítulo 47 e 49, que é uma coisa absurda em relação ao que José ensina para o povo durante a crise. Então, eu vou trazer aqui 3 princípios que José ensinou para o povo, para que a gente consiga aplicar isso nos nossos dias e aplicar na nossa vida. Então, deixa eu só pegar o versículo certinho aqui. Para a gente olhar na palavra e não ter sombra de dúvidas do que é. Então, vamos lá. José estava na cadeia. No versículo 41, perdão, 41. O capítulo 41 inteiro, ele vai falar sobre esse tema que nós estamos falando, que é gestão financeira e administração, tá? Então, José estava na cadeia. Então, o primeiro princípio que a gente aprende é, não importa o lugar que você esteja, Deus está te vendo. José estava 2 anos na cadeia. 2 anos. E mesmo na cadeia, ele já era governador. Então ele governava na casa de Faraó, foi mandado para a cadeia, ficou 2 anos na cadeia ele assumiu um lugar de governo e posição sobre aqueles homens que estavam lá, e depois de 2 anos, o homem que ele fez um networking, então assim, ó os aprendizados, independente do lugar que você esteja, Deus está te vendo, faça networking, faça relacionamentos, construa relacionamentos, porque são as pessoas que vão te ajudar lá na frente, ou que você vai ajudá-las a sair da crise. Então a pessoa, hoje em dia, o currículo é importante, mas o que mais tem gerado emprego hoje é networking. São pessoas que indicam pessoas, porque eu não quero só que você tenha um bom currículo, eu quero que você saiba fazer o que eu preciso. E se o Marcelo me recomenda para o chefe dele, ele está colocando um voto de confiança, o chefe dele vai assinar embaixo. Entende? Mais do que uma faculdade que você só estudou 4 anos de teoria, as pessoas querem prática e agilidade. Então, José ele já era governador dentro da prisão. Aí, no capítulo 41, quando o faraó tem o sonho, nenhum homem consegue revelar esse sonho dele, ele chama, aí o padeiro lembra de José e fala, cara, tem um cara na prisão que sabe revelar sonho, ele revelou meu sonho. E aí ele chama José. José tinha 32 anos de idade. Então, assim, ó, idade não significa maturidade. Jovem, a sua idade não significa o quanto você é maduro. Você pode ser maduro com 17 anos. Eu acredito que quando comecei a trabalhar com 15 anos, com 17 já tinha uma cabeça bem diferente dos meninos de 17 anos da minha época. Porque eu já era responsável, já trabalhava, já tinha meu salário, já tinha meu compromisso diário de ir para o trabalho. Então, José tinha 32, ele estava diante do faraó. Então, assim, ó, quando você for chamado para estar diante de alguém, esteja pronto para esse momento. Então, José estava pronto para aquele momento, mesmo estando na prisão há 2 anos. Ele se preparou mesmo na prisão. Então, independente da situação que você esteja passando, de crise ou não, se prepare. Não fique só acomodado porque tem um bom salário ou porque tem um custo de vida baixo. Não se acomode. Busque sempre algo novo. Busque sempre aprender algo novo, exercer um novo talento. Então, José estava na cadeia e ele foi fiel a Deus mesmo na prisão. Então, muitas pessoas foram provadas na sua fé agora nessa crise. E muitas se esfriaram, muitas se desviaram e outras se fortaleceram. Então, que nós sejamos aqueles que vão pegar e estender a mão para quem esfriou e desviou e trazê-los para quem permaneceu. Mas é um momento difícil, é um momento de provar a fé. E a fé se prova nesse tipo de situação. Então, José foi colocado diante do rei.
Então, no versículo no 16 do capítulo 41, ele fala assim, ó, o faraó fala, você vai revelar meu sonho? Ele fala, cara, eu não tenho esse dom, é Deus quem me dá através da revelação do Espírito, mas isso não vem de mim. Então, assim, José, no momento em que está diante do rei, ele não quer a glória para ele quer dar a glória para quem é digno de glória. E ele tem a revelação do sonho do faraó. Então, assim, vários princípios da vida de José. Aí eu te pergunto, Marcelão, se você, por exemplo... Ó, vou te meter outra pergunta, hein? Não Tá fique demais, acanhado. Denise, tá Não demais. fique acanhado. É, vamos lá. Se você fosse chamado hoje para ser presidente lá do Exército, você me contou um pouco da sua história. Se você fosse me chamado para ser marechal lá do Exército, hoje, agora, para você assumir, você estaria pronto? Sim. Pronto agora para assumir esse cargo dessa gestão, dessa patente? Não, agora pensando nesse A detalhezinho, patente. acho que não, não. E olha que legal, José, ele estava na cadeia, certo? Ele tinha É, tudo para não se preparar para estar pronto para esse momento. Mas quando ele revela o sonho de Faraó, o Faraó pega a roupa mais limpa, a roupa de mais luxo, fala assim, ó, é sua. Entende? É você chegar, o diretorzão chegar e falar assim, ó, a patente é sua, Marcelo, tó. Se ele falasse isso pra mim, eu ia falar, cara, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que. Não, eu tenho que. Tá doido? eu ia tremer as pernas todas. É isso. Aí falou, não, dá 6 meses pra eu me preparar, pelo menos. O Só que mínimo, José né? falou assim, ó. José falou assim, ó, não, eu tô pronto. Coloca, eu sou o cara para fazer isso. E Faraó fala isso. Faraó fala, não há homem mais sábio no Egito que vai ter essa estratégia ou vai colocar em prática essa estratégia como você. O cargo é seu, o anel é seu, você só não mandará acima do que eu falo. Você vai ser o homem abaixo de mim, mas o homem que manda no Egito. Ele não precisou se Josué eram preparar para bravos, isso. né? Eram bravos também, né? Um Eram cara. bravos, é isso. É estar pronto para o momento certo. Então, assim, ó, quantas oportunidades essa crise trouxe? Mas ela só alcançou aqueles que eram bravos, aqueles que estavam preparados para a crise. É verdade. Então, assim, ó, a oportunidade chegou. Chegou casa mais barata, chegou carro mais barato, chegou pagar dívida, liquidar a dívida. O Serasa fez um negócio de limpa-nome lá, para você pagar, tipo, por R$ 100 a sua dívida. Mas tinha muita gente que não tinha R$ 100 para pagar a dívida. Entende? A oportunidade vai chegar e vai bater na porta, mas ela vai procurar aqueles que podem aproveitá-la. Eu costumo dizer que sorte é o encontro. Muitas pessoas falam, não tive sorte, Deus não me abençoou, mas, cara, assim, ó, sorte é nada mais do que o encontro da oportunidade com o preparo. Isso é sorte. José teve uma baita sorte. Ele foi colocado diante de Faraó, revelou o sonho e Faraó falou assim, ó, agora o cargo é seu. Imagina só se ele fala assim, não, rei, segura um pouco, Faraó, segura um pouquinho, eu vou me preparar, vou orar, Não, ele estava pronto para aquilo. Ele era o homem certo para fazer aquilo diante da nação. E olha a posição de governo. Então, assim, ó, olha a esperança que foi colocada nas mãos desse homem de Deus. Então, nessa crise, ao invés de estarmos desesperados como o mundo, deveríamos estar sendo a provisão do mundo. Da mesma forma que José foi provisão do povo no Egito quando todos estavam morrendo de fome. Verdade. Entende? Então, assim, ó, esteja pronto para a oportunidade. Outras crises virão. Outras crises vão aparecer. Como você vai se preparar para essas crises? Essencial. Nós precisamos estar prontos para as próximas crises. Então, assim, a crise traz oportunidade. Segundo princípio, mais um princípio de José. Quem antecipa, governa. E por que eu falo isso? A crise chegou, Marcelão. E aí, um ou outro começou a usar máscara. E aí você falou, não, esse negócio é besteira. Agora me fala, aquele cara que não tinha condições falou, cara, eu tenho uma tia costureira, eu conheço gente, tá? Eu tenho uma tia costureira, comprei o pano, ela começou a fazer máscara. Ele explodiu de ganhar dinheiro na crise. Entende? Ele podia se fazer de vítima, nossa, a crise, estou desempregado, que baita problema. Não, ele falou, cara, eu tenho uma laranja na mão, eu posso fazer o suco, ou eu posso ficar com ela aqui, sem descascar, sem nada. Ele pegou, comprou pano, costurou e começou a vender máscara. Então, na crise, ele explodiu. Quem criou aquela pedaleirazinha para você entrar
e você pisa, sai o álcool gel. Foi criado isso diante da crise. Entende? Então a crise traz muitas oportunidades, mas só vai aproveitar as oportunidades quem estiver pronto para elas. Então, e disponível para elas. Então, assim, José estava pronto para a oportunidade. E ele antecipa. Então, por exemplo, quem começou a fazer máscara no começo, antecipou o problema e governou sobre isso. Então, o cara fez uma clientela, ele foi o primeiro a personalizar, foi o primeiro a mudar o tipo de máscara, começou a fazer diferente. Ele ganhou uma clientela que ele fez muito mais dinheiro do que uma pessoa que trabalha diariamente e não perdeu seu emprego. Verdade. Entende? Então, quem antecipa, governa. Então, jovem, ame resolver problemas. Porque se você resolve o problema de um, esse problema vai encontrar outra pessoa que tem um problema semelhante. Você vai replicar essa solução. E você vai conseguir gerar uma solução em massa, viralizar na internet e pronto. É isso que acontece. Mas você tem que estar pronto para esse momento. Então, o José vai lá, resolve o problema. Perdão, ele tinha 30 anos, está no versículo 46 do 41. Não era 32, não, 30 anos. Então, assim, ó, essa é a mentalidade. Oi? A gente pode dar uma interrompida para a gente continuar não segura o raciocínio aí. Pessoal, segura o raciocínio aí, porque daqui a pouco vai terminar o tempo da nossa live aqui do Instagram. Já deu uma hora? Já deu uma hora, por incrível que pareça, foi assim, né? O assunto foi fluindo aqui de uma forma espetacular. Mas a gente poderia fazer uns 5 minutos de intervalo, né? Para até mesmo a gente entrar num próximo ponto aí e a gente ter que parar. Beleza? Aí a gente faz 5 minutos de intervalo e aí a gente volta novamente. Pode ser? Combinado. Tá bom? Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai estar aqui de volta. Espero que todos voltem novamente aqui para a gente continuar o nosso bate-papo aqui de ensinamento. Está sendo muito edificante, abençoador demais esse bate-papo. Então, daqui a pouco estaremos de volta aqui. 5 minutos de intervalo. Ô, Marcelo, marca o horário. Marca o horário. Agora é 19h58. São 19h58. A gente pode voltar às 8h05, né? Por mim, tudo bem. 8h05, 20 horas e 5 minutos, estaremos aqui de volta na live. Tá bom? Beber uma água, dar uma descansada aí e vamos voltar aqui. Aquele que não pegou o caderninho, que está anotando aí, pega o caderninho para anotar, que vale muito a pena. Estou anotando aqui. E a gente vai falar na volta agora sobre reservas de oportunidade, de emergência, vai falar sobre aposentadoria, vai falar sobre gestão, planejamento, assim, tem muita coisa boa ainda, assim, e de verdade, eu perdi a noção da hora, eu pensei que faltavam uns 30 minutos ainda, tá muito gostoso, então assim, não perca o foco aí, a gente vai voltar com bastante conteúdo relevante para sua vida. A gente pode voltar, de repente, 8h03, né, porque Beleza. O pessoal tá falando aqui que 5 minutos é muito tempo. Volta aí 8h02 aí, no máximo 8h02, a gente volta para a gente não perder essa pegada aí novamente. 5 minutos o pessoal vai dispersar. Tá bom? 2 minutinhos. 2 minutinhos, tá bom? Abraço. Bom, já estamos de volta aí. Agora, vou voltar aí, né, Vinícius? É isso aí. Dá uns 1 minutinho aí, 2 minutinhos para o pessoal retornar. O pessoal já está entrando novamente. Vamos tentar bater 50 pessoas? Estava em 32, 33. Acho que se a gente encaminhar para mais pessoas, alcança, hein? Eu acredito que alcança sim. E no final da live, vai ter um bônus bem legal mesmo. Para quem ficar até o final aí, vai. Quem entrou no meu Instagram já deve ter visto, mas não saia da live. Fica aqui que eu vou comentar e vou falar pra gente. Pra você ser. Vale. Ó, e eu vou falar que realmente vale muito a pena ficar até o final da live, porque esse bônus é espetacular. Aquele que não entrou no Instagram do Vinícius Souza, não, é consultório, né? Consultório de gestão financeira. Consultório de gestão financeira. Não tem problema nenhum, ele vai divulgar aqui no final da nossa live o bônus que ele vai passar no final da live pra gente, tá? O pessoal já está entrando, já estamos com 12 pessoas. Aqueles que estiverem entrando, vamos fazer
a estratégia aí novamente. Vai lá no aviãozinho aí embaixo aí, encaminha o convite aí para 4 pessoas, pelo menos, aí, para nós pudermos, assim, agora impulsionar ainda mais, né, a nossa live e divulgar mais essa live, porque agora a gente vai ter conceitos muito interessantes, vivendo realmente na prática, conceitos que vão ajudar muito nas nossas finanças, na nossa vida familiar, na nossa vida como pessoa, até mesmo como servo de Deus. Eu já mandei para umas 10 pessoas aqui, hein? Estou enviando aqui também. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vinícius, agora vamos começar. O pessoal já está entrando, conforme o pessoal vai entrando, eles vão acompanhando a Tá. Então eu vou continuar. nosso apontamento. Continua aí no seu raciocínio. Tá. Então eu vou continuar a história de José para a gente extrair mais alguns ensinamentos aqui da vida de José. E aí a gente parte para as próximas perguntas. Nós só estamos na terceira pergunta ainda. A minha esposa falou, acabou a live, eu falei assim, não, tá muito bom, a gente tá na segunda ainda. Então vamos lá. Quem antecipa governa, esteja pronto para as oportunidades, ela vai bater a sua porta, mas só da porta daqueles que estiverem prontos. Não adianta nada. Você precisa de um carro. Aí o carro chega para você por 50% de desconto. Você não tem a grana para comprar. Do que valia esse carro na sua frente a 50%? Nada. Verdade. Então, assim, esteja pronto. Coloca o seu objetivo, coloca o seu propósito, o seu objetivo para alcançar ali financeiramente e vai se preparando para esse objetivo. E isso para qualquer coisa. Então, assim, jovem que quer ser promovido. Você trabalha com jovens, Marcelo. Então, assim, um jovem que quer ser promovido, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer antes de ser. Então, por exemplo, se eu quero ser chefe no emprego que eu estou, eu não vou me comportar como chefe quando eu estiver com cargo de chefe. Eu serei chefe antes mesmo de qualquer cargo, porque esse é uma atitude de domínio e de governo. Lembra que nós nascemos para dominar? Uhum. Então, a própria palavra diz lá em Provérbios, vocês que leram Provérbios lá, Provérbios é pesadíssimo esse texto. Ele fala lá em Provérbios 6, do 6 ao 11, fala da formiga. Um ser tão pequenininho. Ele fala assim, a formiga não tem chefe, a formiga não tem quem fica olhando para ela. E mesmo assim, ela domina, ela faz o que tem que fazer. Eu tô rindo aqui, o pastor Yalan, meu pastor falou aqui, Deus, tomara que minha mulher aprenda nessa live. E o nome dela é Eva, já o nome bíblico, olha só, lá no princípio. Um abraço, pastor. Então, assim, a Provérbios fala sobre a formiga. Ela não tem gestor, ela não tem chefe. Então, a juventude precisa do quê? De uma mentalidade de governo, de domínio. Então, o cara não espera ter o cargo de chefe para agir como chefe. José era governador dentro da cadeia. Isso é o mais surpreendente. Ele já governava, ele não foi para a cadeia e ficou, nossa, fui preso, eu era servo de Deus. Nossa, estou passando por essa dificuldade, Deus não está me vendo, Deus está fazendo tal coisa. Não, José mesmo na cadeia governava. Então, se o jovem quer crescer, ele tem que ter uma postura de governo. Então, quando o cara assume o cargo, ele não assume o cargo. Ele não assume o cargo para ser alguma coisa. Ele já é antes do cargo. Então, assim, se um dia, no dia, eu creio que no dia que o pastor... Cadê o nome do seu pastor? Perdão. Pastor Yalan. Pastor Yalan. Pastor Yalan. Fala assim, Marcelo, você vai ser pastor junto comigo aqui. Você acha que ele vai te falar isso porque você é um bom homem ou porque você já demonstra para ele que você é um pastor de ovelhas? Você já é pastor de jovens, você já está se preparando para isso futuramente, mesmo que você não saiba. Entende? Já é um processo natural. Então, o José se preparou antes mesmo da função. Isso assim, é um princípio que nós precisamos colocar em prática. E aí José acontece o seguinte, José fala para o faraó, nós teremos 7 anos de fartura,
e 7 anos de fome. E aí o que acontece? Nós temos a tendência, e aí vem um princípio assim, ó, de prosperidade total. Nós temos a tendência de relaxar e ficar numa zona de conforto quando nós temos uma boa situação. Então, se eu tenho um bom emprego, estou lá há 5, 10 anos, meu chefe não me manda embora, eu sou um bom funcionário, eu tenho um salário que é suficiente, eu quero ganhar, eu não quero ficar rico, eu quero ganhar só um pouquinho, já é suficiente. Essa mentalidade faz com que você fique numa zona de conforto. Verdade. Só que José fala assim, ó, nós teremos 7 anos de abundância. E sabe o que nós vamos fazer nos 7 anos de abundância? Produzir ainda mais. Nós vamos produzir de forma abundante, sobrenaturalmente maior do que nós produziríamos normalmente. Porque virão 7 anos de seca. Então você vai colocar templos e armazéns ao redor de todo o Egito e produzir mais trigo, muito mais do que o normal. Então o princípio é, produza de forma abundante mesmo e principalmente nos dias em que você estiver bem. Nos dias que você estiver confortável. Você tem que se empurrar da zona de conforto. Você fala, cara, eu não posso ficar confortável, porque não existe conforto. Só vai existir estabilidade, conforto e fim das lágrimas quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Aqui não vai ter. Entende? Então, assim, José fala assim, ó, vamos produzir ainda mais. E aí lá no versículo 40, capítulo 41, versículo 47 e 49. Como previsto, durante os 7 anos a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades de cereais produzidos ao redor do campo. Armazenou a quantidade imensa de cereais, como areias do mar. Por fim, parou de mandar registros porque havia demais para medir. Então, qual é a mentalidade que nós temos que ter? Eu não vou produzir para mim, eu vou produzir abundantemente, porque imagina só, se eu já faço bem com pouco dinheiro, imagina se eu for abundante financeiramente falando em relação à prosperidade para ajudar mais pessoas. Então José nos mostra isso. Ele fala assim, cara, nós temos que produzir abundantemente. E mais do que isso, é que ele já tinha falado, vai vir a crise. E é uma crise de 7 anos. Não vai ser 3 meses igual nós passamos. Serão 7 anos. Então ele preparou o povo, preparou as pessoas. Só que o pessoal se preocupou? Não se preocupou. Nós estamos avisando aqui, virá uma nova crise. Todos os que estão aqui vão tomar uma atitude? Dificilmente. Mas o meu desejo é que as 29, 30 pessoas que estão aqui tomem uma atitude radical de viver uma vida abundante. José vivia isso. E ele mostrou para o povo. Amém. Aí o que aconteceu? Ele viveu 7 anos, acumulou riqueza, patrimônio, trigo ao redor da cidade de forma abundante como as areias do mar. Olha a dimensão, ele parou de contar. Então, quando você for prosperar, não fica contando 1 ou 2. Se você for prosperar, Deus vai prosperar de forma abundante na sua vida. Não tem por que contar. Então, ele prosperou. No primeiro ano de crise, se você for discorrendo o versículo, ali no 55, versículo 25, ele fala assim, ó. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito, quando o povo clamou. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios, dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e ele fez o quê? Ele vendeu cereais. Entende? Olha a oportunidade batendo na porta. Verdade. José, estou morrendo de fome, o que você tem para me oferecer? Cara, eu te vendo trigo. Eu te vendo trigo. E olha que legal, olha a mentalidade de José. Cara, eu não posso dar o trigo para essa pessoa. Por quê? Se eu der o trigo para ela, eu tenho uma nação para alimentar. Eu não vou alimentar uma família, eu vou alimentar uma nação. Imagina se eu der um pouquinho para cada um. Em 7 anos, todo mundo morre de fome. Quem já viajou de avião sabe que a aeromoça fala, se acontecer alguma coisa, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Coloque primeiro em você e depois auxilie outra pessoa. Só que o que nós queremos fazer? Nós queremos salvar outra pessoa ao invés de seguir as orientações. E aí, se você vai colocar numa outra pessoa e não consegue colocar nela, morrem os dois. Qual é o sentido disso? Verdade. Por isso que ela fala, esteja pronto você para depois você ajudar outra pessoa. Então se prepare, esteja pronto, e aí você vai ajudar outra pessoa. Então José, ele esteve pronto para esse momento.
E por isso que ele não deu para outras pessoas um pouquinho de trigo. Então, imagina só, eu tenho trigo, e aí vem todo o pessoal do Rio de Janeiro, começando por vocês. Vinícius, me dá um pouquinho, meu trigo acabou. Ah, não, Marcelo, pega um pouquinho, pega um pouquinho para você, para seu tio. Todos iam morrer de fome, eram 7 anos de fome. Todos iriam morrer. Então José teve que ensinar o povo diante da crise. Eu não posso te dar, me paga que eu te vendo. Então José aproveitou a oportunidade, começou a aumentar a sua riqueza e seu patrimônio diante da crise. Então ele vendia. Aí, então assim, princípio, multiplique nos seus dias bons. Não espere a crise ou o dia mau chegar para você falar, nossa, eu preciso de uma nova renda. Eu preciso fazer novas formas de fazer dinheiro, aprender a fazer novas formas de fazer dinheiro no meio da crise. Isso é válido. Mas se você já está pronto e já sabe disso, comece a fazer dinheiro agora. Outras fontes de renda. Então essa crise nos mostrou que nós não podemos ter dependência emocional de um único salário, de uma única fonte de renda. Porque se eu sou demitido, eu estou preso emocionalmente naquela fonte de renda. Aí eu vou olhar para minha casa com 2, 3 filhos e vou falar, cara, minha família vai morrer de fome. Porque eu perdi meu salário. Então, assim, você não pode ter... Essa dependência emocional e financeira é muito importante. Nós precisamos romper com isso. Então, José começou a fazer novas rendas diante da crise porque ele se preparou para ela. Aí a gente vai lá para o 47:12. José fala... Ele prospera tanto que ele não supre só a sua necessidade, mas da sua família e de todos os seus familiares. Então, nós temos que prosperar, se nós temos esses princípios, nós iremos prosperar, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. Aí o que eu acho mais impressionante, o versículo 15 do 47. Ele fala o seguinte: quando acabou o dinheiro do povo, todos os egípcios foram implorar a José: não temos mais dinheiro, mas por favor nos dê alimento ou morreremos de fome diante dos seus olhos. Ô Marcelão, de verdade, se fosse uma família aí na sua casa, falar assim, ó, eu tô morrendo, minha família tá morrendo, me dá o alimento, o que você faria? Eu daria. Quem não daria, né? Essa é a pergunta, tipo, quem não daria? Quem E não aí, daria? se você olha atrás dessa família, tem uma nação passando fome, uma nação com a mesma questão, com o mesmo problema. Entende? José poderia dar o alimento para ele e falar, cara, ele apelou pro emocional de José. E esse é o mal do povo brasileiro. Ele não quer fazer dinheiro, ele quer ganhar dinheiro. Esse é outro princípio. Nós temos que aprender a fazer dinheiro. Porque se você aprende a fazer, você pode estar rico ou pobre. Você sabe fazer dinheiro de qualquer forma. Porque isso já é seu. É o conhecimento que você tem para fazer dinheiro. Se José desse o alimento, durante os 7 anos, todos morreriam. Mas José, e aí o povo apela para o emocional. Então nós fazemos isso quando nós temos alguma coisa. Nós apelamos para o emocional, até com Deus. Nossa, Deus, você não vai me dar, cara, eu tô jejuando, tô orando. E aí, Deus? Tá perdendo time? Tá perdendo tempo? Nós temos essa tendência natural de fazer isso. E apelar para o emocional. E aí o povo apelou para o emocional de José. Só que olha o que José respondeu. Visto que o seu dinheiro acabou, agora me tragam os seus animais e eu lhe darei alimento em troca. Não tem almoço de graça. Você quer ganhar? Eu não vou te dar. Mas se você tiver, a gente vai trocar. Você me dá o seu animal e eu troco com você. Você vai ter um alimento para sua família. Entende? Então ele está ensinando o povo a resolver problema, ao invés de dar a solução do problema. Sim. Então tipo assim, eu não vou no processo, né? Exato. Então eu não vou te dar o peixe assado. Eu vou te ensinar a pescar, limpar, tratar o peixe e assar. E você vai desfrutar do peixe assado do que você fez, do fruto do seu trabalho. Olha que precioso. Imagina só a nossa cabeça, como o nosso emocional precisa estar preparado para esse momento. De pressão, de pedidos. As pessoas querem o peixe pronto. Nós também queremos, muitas vezes, o peixe pronto, mas é muito mais fácil aprender o princípio e aprender a pescar do que querer o peixe pronto. Porque se ele dá um pouquinho, o pessoal ia voltar no dia seguinte, quando acabasse, para pedir mais. E aí, no versículo 47:18. Olha só que precioso. Olha, como você falou, José inseriu o povo num processo. E o povo não se fez de vítima. Eles deram os animais para ter a fome, para ter a comida, alimentaram o seu povo. Mas olha a mentalidade do povo. Então, esse é um princípio para jovens e para quem qualquer idade, qualquer pessoa que queira crescer ou se desenvolver,
é isso daqui, ó. Versículo 18. Mas aquele ano chegou ao fim, e no ano seguinte o povo voltou a José dizendo: não podemos esconder a verdade. Nosso dinheiro acabou, e os nossos rebanhos e gados lhe pertencem. Não nos resta coisa alguma para oferecer além do nosso corpo e das nossas terras. Porque morreríamos de fome diante dos seus olhos. Compre nossas terras em troca de mantimento, e ofereceremos nossas propriedades e a nós mesmos como servos de Faraó. Dê-nos cereais para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique vazia e desolada. Entende? Quem quer resolver um problema, anota isso, quem quer resolver um problema não apresenta o problema, ele apresenta uma solução. Então, se eu de fato quero resolver um problema na minha vida, eu não vou ficar falando para você, Marcelo, ó, eu tenho esse problema, eu tenho essa dívida, eu tenho essa conta, nossa, isso aqui não... Não, cara, eu tenho isso daqui, eu tenho que fazer nova renda, você me ajuda? Olha que conversa diferente. Cara, eu preciso fazer mais dinheiro para suprir meu padrão de vida. Eu preciso de mais dinheiro para pagar essas contas, para honrar meu parcela. Olha, você me ajuda? Você é um cara que sabe fazer, você me ajuda, entende? A conversa é diferente. O povo não fala assim, ó, José, me dá. José, eu só tenho agora o meu corpo e a minha terra. Compra a minha terra, me tem como servo, eu vou trabalhar para você e você me dá semente. Me dá semente para que eu plante e eu colha fruto, para que a terra não fique desolada e vazia. Entende? Essa é a parada. Você não está pedindo o trigo pronto. E se o povo tivesse falado isso para José na primeira vez, eu acredito que José já teria falado, cara, beleza, vem trabalhar para mim. E eu te pago como forma de trabalho o trigo. Justo. Mas o povo queria ganhar. Aí José falou, você não vai ganhar. Aí eles perderam o gado, o dinheiro, a casa e agora foram trabalhar. Mas por fim, graças ao bom Deus e a José, eles aprenderam. Então assim, eles não pediram mais semente, agora eles não querem o trigo, eles querem a semente, porque aí eu faço a minha plantação e aí está estabelecido o princípio. Eu aprendo a fazer o meu próprio trigo, o meu próprio alimento. Eu aprendo a fazer dinheiro, entende? Porque daqui a pouco esse trigo poderia ser vendido pelo próprio produtor. O cara ia fazer dinheiro dentro de casa. Ele aprende um princípio. E aí, para fechar José aqui, senão a gente vai gastar mais uma hora aqui no José. Mas aqui no 47:19, ele finaliza assim, ó. Não, 19 ele fala sobre a mentalidade. Aí no 47:24. Quando vocês o ceifarem, 1/5 da colheita será de Faraó. Fiquem com os outros 4/5 e usem como alimento para vocês e para os membros da sua casa e para suas crianças. E aí o povo agradeceu, falou, o Senhor salvou nossa vida. Olha a gratidão do povo por ter passado por um processo difícil, eles agradeceram, então eles aprenderam sobre isso. E aí, José ensina para eles, cara, vocês precisam ser gratos com aquele que está dando a semente. Faraó está dando a semente para vocês. Então, do que vocês produzirem, 1/5 volta para ele como gratidão. Cara, Deus tem dado tanta coisa para a gente que nós temos devolvido para ele em dízimo e oferta, em fidelidade, em compromisso. Seja pouco ou seja muito. Verdade. Isso José ensinou para o povo. Vocês precisam devolver em sinal de gratidão a Faraó 1/5 da produção que ele deu para vocês. E aí o povo devolveu, e a Bíblia diz que essa lei perdura até hoje lá no Egito. É muito louco, imagina. Então, assim, ó, você precisa ter uma reserva de emergência. Outras crises virão. O que é uma reserva de emergência? É você ter o seu custo fixo definido, o seu custo de padrão de vida definido, os seus gastos essenciais, multiplicado por 12. Então você vai ter lá, você tem um custo de vida de R$1.000 por mês, você tem casa própria, paga água, luz, algumas coisinhas, seu custo de vida de custos essenciais é R$1.000, então você vai multiplicar R$1.000 por 12. Então a sua reserva de emergência vai ser de R$12.000. Sim. Se você passar por uma crise, você vai ter tranquilidade. Se for demitido, qualquer coisa, você vai ter uma reserva de R$12.000 para suprir emergência e você estar pronto se acontecer qualquer coisa, entende? Então você precisa ter, isso é sanidade mental, você fica tranquilo, você fica em paz, se você sabe que não precisa ir no banco, pegar emprestado, pegar com a agiota, quanta gente faz loucura quando precisa de dinheiro. Então você vai ter uma reserva para você, 12 meses do seu custo de vida mensal. Onde você vai investir isso?
CDB, que são certificados de depósitos bancários. Qualquer banco tem hoje, Bradesco, Santander, Itaú, Banco Inter, Nubank. Os bancos menores normalmente pagam mais, porque é a lei da oferta e demanda. Então, o CDB, você pode investir em CDB, a sua reserva de emergência, ou o título público, o Tesouro Selic é uma segunda opção. E uma terceira opção para investir é fundos de renda fixa com zero de corretagem, com zero de taxa de administração. São 3 opções para você investir a sua reserva de emergência. Importante, qual a característica dessa reserva de emergência, Marcelo? Ela tem que ter liquidez diária. O que é liquidez diária? É a velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, por exemplo, se eu for vender uma casa amanhã, uma casa não tem liquidez. Eu não consigo vender uma casa de hoje para amanhã, porque é muito dinheiro, tem muita coisa envolvida. Sim. Mas um CDB eu consigo resgatar de hoje para amanhã. Então ele tem liquidez diária, ele se transforma em dinheiro de hoje para amanhã. É rápido. A casa eu não consigo fazer isso. Então, o que nós precisamos para a reserva de emergência? Liquidez diária, essencial. Nós não queremos rentabilidade alta, porque é uma reserva de segurança. Eu não estou investindo isso para ficar rico ou ganhar dinheiro com isso. Eu quero segurança. Então, eu não vou procurar rentabilidade, eu vou procurar segurança e liquidez. E esses 3 investimentos que eu falei são bons investimentos para você investir. Vinícius, eu percebi que desses 3 aí, em nenhum momento você comentou sobre poupança, né? E até algumas pessoas até têm dúvidas em relação a isso. Pô, vou investir na poupança ou não? Isso aí é a coisa de antigamente, que se era benefício ou não. Poxa, eu deixo o meu dinheiro na poupança porque vai lá e está guardadinho, né? Como é que é isso? Até mesmo eu vi que você não comentou sobre poupança, né? Provavelmente muitas pessoas devem ter essa dúvida. Então vamos lá. A poupança hoje, eu vou responder a Tamiris, eu já te respondo aqui, tá? Deixa eu só falar da poupança que eu te respondo sobre o LCI e o LCA. A poupança, ela é o pior investimento do Brasil atualmente. Por quê? A nossa taxa Selic, que é a taxa mãe, a taxa básica de economia, está 2%. Teve reunião do Banco Central, ele manteve 2%. A poupança rende 70% de 2%. Então, reduz ainda mais. A inflação, que é o aumento dos preços, vai ser acima do rendimento da poupança. Então, o que significa isso? Se você deixar investido lá na poupança o seu recurso, no final do ano, você não vai conseguir comprar um saco de arroz. Por quê? A inflação foi maior do que a sua rentabilidade. Então, você perde poder de compra na poupança. Então, o que nós temos que pensar? Cara, eu tenho que investir num lugar seguro, um lugar com liquidez e um lugar que eu tenha, no mínimo, a rentabilidade acima da inflação. Porque aí eu tenho 12 mil reais investido, que ele está sendo corrigido por um valor que vai corrigir a inflação. Porque do que adianta eu ter 12 mil reais, eu cheguei lá no final do ano, o preço aumentou para 12.500. Aí eu vou ter que completar mais 500 reais. Então, assim, eu tenho que buscar investimentos tão seguros, e os investimentos que eu falei para vocês são tão seguros quanto a poupança. Não é que é de alto risco, não, é tão seguro quanto a poupança. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, o CDB, ele tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição criada pelo governo, em que os bancos centrais precisam fazer depósitos, para caso o banco quebre, ele tem um recurso para suprir os investidores. Então, se você tiver investido em CDB até 250 mil reais e o banco quebrar, esse fundo vai te pagar esse recurso. Então, é tão seguro quanto a poupança, é a mesma segurança da poupança. Só que o CDB tem uma rentabilidade um pouco maior. Quanto mais você deixa, menos você paga de imposto de renda e é um pouquinho maior a rentabilidade. E você consegue resgatar igual a poupança o tempo inteiro. Então, você tem a facilidade. Então, assim, a poupança... em tempos em que a taxa de juros era 14%, ela tinha uma rentabilidade um pouquinho melhor, você conseguia enxergar alguma evolução. Hoje você vai enxergar a evolução quase zero na sua conta. Então, de 10 mil reais, você vai 10 mil reais e R$1 a mais de rentabilidade, R$2 a mais de rentabilidade, porque a taxa de juros está muito baixa. Então, assim, é o pior investimento. E existem outros investimentos tão seguros quanto esse,
que pode ser feita a reserva de emergência. Mas para a reserva de emergência, a poupança pode ser uma opção, mas assim, eu não indico ela como uma opção, tá? Sim. Aí a nossa amiga aqui perguntou a Tamires, perguntou do LCI e LCA. Tamires, é assim, ó, o LCI e o LCA, eles, por característica do produto, eles possuem uma carência natural de 90 dias para resgate. E muitos deles possuem carência para você resgatar depois, porque eles te prometem melhor rentabilidade, para isso você tem que deixar seu dinheiro investido. E como na nossa reserva de emergência, a nossa base, o nosso princípio é segurança e liquidez, eu não tenho liquidez normalmente nesses dois produtos. Então, se você precisar do seu dinheiro, você não vai conseguir resgatar, ou você vai ter que pagar uma multa para resgatar. Então, não é indicado esses dois investimentos, a princípio, para reserva de emergência. Mas é um investimento muito bom, seguro, pensando para outro objetivo, longo prazo. São excelentes investimentos que não pagam imposto de renda, inclusive. E uma outra coisa também, Vinícius, eu vejo que muitas pessoas, né, além da poupança, não sei se é por causa também de falta de conhecimento ou são direcionados para isso, existem muitas pessoas investindo em títulos de capitalização. Como é que é isso aí? Será que isso realmente vale a pena dentro da sua área aí de entendimento? A sua segunda pergunta foi se o brasileiro sabe lidar com dinheiro. Esse é um outro ponto que mostra que ele não sabe. Por quê? Comprar um título de capitalização é comprar um investimento, não, é comprar um título que não te rende nada. Mas por que o brasileiro compra muitas vezes? O gerente pede porque ele precisa bater a meta. Ele te fala, ele faz igual o povo fez com o José. Ele te joga no psicológico. E aí você não tem controle emocional, você quer ajudar um trabalhador que precisa bater a meta, você compra um título. Um dos pontos. O brasileiro não tem esse controle emocional que o José nos mostrou que nós temos que ter. Então o brasileiro não tem, ele vai lá e compra. Não tem rentabilidade nenhuma. E outra coisa que o brasileiro fica encantado é que ele pode ganhar e ser sorteado num prêmio. Aí o brasileiro fica maluco. Loteria, né? Aí ele joga na Mega Sena, faz bingo, faz as doideiras, porque a capitalização tem sorteios trimestrais, semestrais, em que você pode ser sorteado e ganhar. Existe o sorteio, você pode ganhar, mas é uma chance em muitas chances. Então, assim, vale a pena? Não vale. Mas o brasileiro, por falta dessa educação, de entender, ou por falta de controle emocional, faz para ajudar, faz para suprir uma necessidade de alguém, e para ele não gera benefício nenhum. Ele está apostando na sorte assim, de loteria. Então, não é indicado em lugar nenhum. Perfeito, perfeito. Assim, Vinícius, como é que seria esse controle assim, para a gente efetivamente saber? Até o Emanuel compartilhou conosco aqui que ele não acredita muito em guardar, acredita em investir. A gente não deixar o dinheiro parado. O dinheiro a gente tem que colocar o nosso dinheiro para que ele possa realmente nos proporcionar segurança, né? Esses princípios aí de liquidez e também para que a gente consiga alcançar um objetivo, né? Eu acredito também que tem muito a ver essa questão do investimento com o objetivo, né? Porque depende Total. muito do objetivo para que eu vou ter para o investimento que eu vou fazer. Né? No caso, esse de reserva emergencial tem que ser um investimento conservador, né? Que eu tenho uma liquidez e uma segurança tranquila. Mas em relação a outros tipos de investimento, o que seria de dica assim, para que a gente possa gerar um controle, uma educação financeira para que a gente possa efetivamente abrir os olhos para isso? Tá, então assim, a gente tem que pensar numa escadinha, por exemplo, ó, guardar é melhor do que não guardar. Investir é melhor do que guardar. Então, assim, cada um vai ter uma fase. Tem gente que talvez comece a guardar e não investir de fato, mas tá dando o primeiro passo da sua transformação. Porque transformar, você pensa, nossa, vou ter que mudar tudo. Não, são pequenos passos diariamente que você vai tendo resultados diferentes. Essa é a transformação financeira. Mas é uma evolução constante diária.
Então, assim como escovar os dentes, você lida com dinheiro diariamente. Por isso que é importante você saber lidar com esse dinheiro. Então, guardar é melhor do que não guardar. Guardar é melhor do que entrar em cheque especial, cartão de crédito, consignado, empréstimo, reparcelamento, aquelas loucuras todas. É bem melhor. Mas guardar e saber investir, aí você vira uma chave em que o dinheiro começa a trabalhar para você. Então você começa a investir em juros compostos, e que é juros sobre juros. Se você investir R$ 100, ele rendeu R$ 10, o meu juros do próximo mês não vai ser sobre 100, que é o dinheiro que eu investi, vai ser sempre sobre 110. É a rentabilidade sobre a rentabilidade, sobre o principal mais juros. Isso forma uma bola de neve. No longo prazo, você multiplica o seu capital. Só que, assim, dar dicas de investimento é muito delicado e importante, porque é tipo assim, Marcelão, fala um lugar que você quer conhecer no mundo, assim, viajar. Eu tenho uma curiosidade de conhecer a Europa, assim, de uma forma mais Europa, aquele continente europeu ali, eu acho que seria um momento especial. Tá. Então, a Europa. Aí você fala assim, ó, você tirou suas férias e falou, Vinícius, vou viajar. Aí eu vou falar assim, ó, não, Marcelo, faz assim, ó, vai lá pro Chile, tá um frio, tem uma neve lá, você não vai sair de casa de tão frio que é pra você tomar um chocolatinho quente. Funciona? Não, Porque não é o seu não é o objetivo. objetivo, né? Então, assim, ó, o investimento, ele só potencializa e impulsiona a sua vida a chegar nesse objetivo. Então, você pode investir em ações. Então, por exemplo, você pode ter estratégias de investimento. Então, para reserva de emergência, rentabilidade, liquidez e segurança. Mas se eu estou querendo multiplicar meu capital e ganhar mais dinheiro, eu quero correr mais risco. Se eu quiser, eu posso investir em ações. Eu posso correr um pouco mais de risco em ações. Ah, não, Vinícius, eu quero gerar renda sem fazer nada. Eu quero investir em lugares que me gerem renda passiva, em que eu estou em casa, de pernas para o ar e o dinheiro cai na minha conta. Então, você vai investir em ações ou fundos imobiliários que pagam dividendo. Mas se eu quero investir para longo prazo, eu quero investir um dinheiro por 5, 10 anos, eu vou investir num LCI, num LCA. São investimentos de longo prazo, que não tem imposto de renda, melhora a minha rentabilidade. Então, cada investimento vai suprir uma necessidade de propósito e objetivo. Então, se você, por exemplo, vai comprar um carro, eu não posso falar para você, ó, investe em ações. Porque a sua ideia de economizar para comprar um carro é juntar dinheiro para comprar um carro lá na frente. Se eu te indicar um investimento que você pode perder o seu dinheiro, quando você for comprar o carro, você perdeu 50% do seu capital. Então, não vai funcionar esse investimento. Então, talvez um CDB, para esse propósito, funcione bem. Então, cada objetivo vai ter o seu tipo de investimento e o perfil da pessoa fala muito sobre isso. Tem pessoas que não querem correr risco de jeito nenhum. Então, ela não consegue ir para a Bolsa de Valores. Ela não consegue investir em ação, porque se ela investe em ação e o dinheiro está caindo, ela olha e fala, cara, eu estou perdendo dinheiro. Mas na prática, você não está perdendo. Se você não resgatar, você não perdeu. Você perdeu o valor, mas não perdeu o dinheiro. Aí você espera 1 ano, 2 anos, aí é o tempo que você tiver para esperar e torcer para a empresa se recuperar e voltar a crescer. Então, assim, uma forma de organizar é você ter esse planejamento, essa identidade das suas finanças atuais. E aí, os pequenos objetivos mensais que você tem, você vai demonstrando evolução para você mesmo. Então, não queira provar nada para ninguém. Primeiro, prove para você e se compare com você no mês passado. Se você esse mês conseguiu investir ou guardar mais que o mês passado, putz, você está evoluindo. Você conseguiu reduzir gastos que não faziam sentido, e a pandemia foi muito boa para isso, porque ela nos mostrou que de fato nós precisamos ou não, porque não podia sair de casa. É Então a gente verdade. viu o quanto de besteira a gente gasta, com quanta besteira a gente gasta, e nessa crise. E uma palavra que eu gosto bastante é Jeremias 17, 7 e 8. Quem quiser anotar, Jeremias 17, versículo 7 e 8. A palavra diz que os filhos, aqueles que confiam no Senhor. Então, assim, ó, a sua confiança precisa estar no Senhor. Você vai prosperar na crise, na seca ou na chuva. Você vai prosperar tempo e fora de tempo. Quem confia no Senhor prospera em tempo e fora de tempo. Esse é o princípio da palavra. É nisso que eu tenho que me apegar. Então, Perfeito. Jeremias 7, 8 fala sobre isso. E a evolução é essa, é você ter objetivos claros, em que você vai alcançando um a um, e o legal para pessoas que não conseguem alcançar o objetivo, definir até o fim. Coloque o objetivo, coloque uma recompensa no final.
Você já reparou que quando nós somos instigados, quando nós vamos fazer uma competição, e os jovens aí dos Bravos devem viver isso, você cria alguma coisa que tem competição, a galera fica doida, quer ganhar, quer ser o primeiro, quer chegar na frente, quer fazer melhor. Coloca uma recompensa para você mesmo. Cara, eu quero alcançar esse objetivo. Eu não vou usar o cartão de crédito esse mês, coloca uma recompensa para você. Eu não vou gastar mais do que tanto esse mês, coloca uma recompensa. Entende? Porque aí você vai se automotivando e não precisa da motivação externa para alcançar os seus objetivos e construir uma evolução financeira legal aí. E Vinícius, a questão assim até pelo ensinamento de José, que ele se preparou para o futuro, né? Como é que a gente pode pensar em relação à aposentadoria? Qual seria a sua dica? Porque assim, será que a gente consegue se preparar, não assim, dependendo do governo, vamos dizer assim, né? A gente consegue estabelecer uma estratégia para que possamos futuramente estar bem assistidos financeiramente? Com certeza. Com certeza nós podemos e conseguimos. E eu acredito, na minha percepção, que o primeiro passo, e é o que eu vivi na minha vida, é você olhar para o futuro e falar assim, cara, eu não quero depender do governo. Eu não quero depender de alguém que vai controlar as minhas vidas, as minhas decisões e a minha velhice. Eu não quero depender de alguém que eu não sei se pode nem me pagar lá na frente. Se você olha para o seu futuro e fala isso, e o jovem tem dificuldade de fazer isso, porque o jovem quer viver o hoje e o agora. Mas eu ouvi essa semana isso. Um cara estava falando sobre o Michael Phelps, com 11 anos, o treinador dele falou, esse menino tem algo diferente, eu vou lá na casa dele. Foi na casa dele e falou, mãe, eu quero treinar o seu filho para ser o melhor nadador do mundo. Aí ela falou assim, não, mas ele só tem 11 anos, você quer dar disciplina, fazer esse monte de coisa com meu filho? Não tem como. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, ele tem 11 anos hoje. E daqui a pouco ele vai ter 23. Daqui a pouco ele vai ter 30. E aí? Ele vai esperar para começar com 23? Ele vai esperar para começar com 30? Ele vai esperar para começar com 50? Não tem nada de errado começar mais tarde, mas você vai se esforçar mais ou vai ter que acelerar algumas coisas para ter o resultado. Não tem mágica. Então, se você consegue mais cedo ter essa percepção e falar, cara, eu não vou depender da aposentadoria do governo e vou criar a minha própria aposentadoria, aí você consegue definir uma estratégia. Aí você tem que falar assim, ó, qual vai ser meu padrão de vida? Eu preciso de R$5.000 por mês? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar... Vamos supor que você escolheu um investimento, não vamos falar o nome do investimento, você escolheu um investimento que rende 6% ao ano. Você vai fazer 6% ao ano dividido por 12. Sim. Desse valor, você vai chegar no percentual, zero... É que eu estou sem a calculadora aqui. O celular vai desligar se eu sair. Mas você faz essa conta. Se alguém fizer, manda aqui. 6% dividido por 12. Esse valor, você vai falar assim, nossa, quanto eu queria ter de renda mensal para ficar de boa, assim, todas as minhas contas pagas, me aposentar e ficar tranquilo, financeiramente falando. Aí você vai dividir o valor que você quer por esse percentual. O resultado disso vai ser o montante de patrimônio que você tem que acumular em dinheiro para receber esse retorno. Então, por exemplo, se eu faço essa conta, ela me dá lá, eu preciso de R$700.000 para receber R$5.000 por mês nessa taxa de juros. Então, a sua meta é alcançar R$700.000. Simples. E procurar investimentos que rendam para você 6% ao ano e te paguem mensalmente. Uma boa opção para isso são fundos imobiliários. Fundos imobiliários é como se você fosse dono de alguma coisa. Então, por exemplo, tem fundos imobiliários, os fundos imobiliários são donos de prédios. Prédios em comerciais, prédios familiares, são vários tipos de prédio. E os fundos são donos deles. O aluguel que o fundo recebe, por lei, por obrigação de conceito do produto, ele tem que distribuir para quem tem cotas desse fundo. Então ele distribui através de dividendo. Então mensalmente recebe na sua conta. No meu Instagram, eu postei esses dias a minha carteira de dividendos. Hoje eu tenho uma carteira que já me rende alguma coisa. Já consigo pagar a conta de água, luz, internet... Já consigo pagar várias contas só com a rentabilidade dos dividendos que eu tenho. Legal. Meu próximo objetivo é pagar o meu aluguel e todas as minhas contas. Entende? Aí você fala, cara, eu não preciso do governo. Eu vou fazer a minha aposentadoria. E aí eu tenho data para concluir isso, eu tenho data para chegar nessa aposentadoria, o valor que eu tenho que chegar, e agora eu estou vendo como eu vou chegar. E aí o como eu estou construindo isso agora também. Então assim,
E aí, para a galera entender a importância disso, A Aninha está sejam perguntando se fundos imobiliários são seguros. seguro. E tem risco também. Depende do ponto de vista. Ele é seguro, ele é um investimento sólido, antigo no Brasil, tem histórico, tem história, ele é seguro e também tem risco. Ele é um investimento mais arriscado que o CDB, mais arriscado que o investimento de renda fixa, LCI, LCL é mais arriscado que, mas ele também tem a sua segurança porque é uma estrutura, você está investindo numa estrutura. Então, eu estou investindo, por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário que ele é dono de 20 prédios comerciais em Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Cara, ele é dono de uma propriedade muito grande. A chance desse fundo falir é pequenininha. Ele sofreu oscilação na crise agora, natural da crise. Todos os fundos perderam, todas as ações caíram, foi natural do momento. Mas o fundo em si, historicamente, ele é super estável. Então, assim, depende do seu entendimento sobre segurança. Mas sobre a aposentadoria, olha. Pode falar. Não, porque eu vi aqui o Hugo Shinoda, ele está comentando aqui, quanto maior o retorno a curto e médio prazo, maior o risco, né? Exato. Você vai estar assumindo um risco maior, é isso aí. E aí, assim, para aposentadoria, o IBGE soltou um gráfico que fala o seguinte: olha a importância de pensar sobre isso e como o brasileiro não pensa sobre isso. Exceto as 32 pessoas que estão aqui a partir de hoje. Verdade. Que vão sair da nossa live e vão definir uma data da sua própria aposentadoria. É isso aí. E aí, quem topa esse desafio, manda um soquinho aqui ou manda um joinha aqui nos comentários. Hoje, quando você sair da live, você vai definir quanto é o seu padrão de vida, quanto de patrimônio você tem que acumular e qual a data da sua aposentadoria. Você vai definir a data da sua aposentadoria. E não depender mais do governo, contribuição, você vai gerar isso. Tá? Olha esse dado, Marcelo. O IBGE falou o seguinte: 46%, isso olhando todos os aposentados do Brasil, tá? Olha que interessante, pessoal. 46% dos aposentados dependem de parentes. Assim, Marcelo, na minha percepção, tá? Isso é muito individual de cada um. Eu não penso em chegar na minha velhice e, cara, depender de pessoas. Eu imagino chegar e falar assim, cara, eu quero descansar, eu quero viajar, eu quero curtir minha família, eu quero ver meus netos, eu quero ter essa tranquilidade mental, física, disposição física para desfrutar disso. E não só desfrutar na velhice, eu já estou desfrutando agora. E lá na frente, se eu escolher não fazer nada, eu vou ter essa tranquilidade, de falar assim, eu não quero mais trabalhar, eu vou fazer isso. Porque as pessoas se enganam achando assim, nossa, eu quero ficar rico e parar de trabalhar. Mas qual é a diferença de mentalidade? É que o rico, ele não para de trabalhar quando ele fica rico, porque ele faz o que ele ama. Ele não precisa de motivação, ele ficou rico porque ele faz o que ele ama, então ele só continua exercendo aquilo que ele já fazia. Ele não para de trabalhar porque ele ficou rico, mas ele ficou rico porque ele faz o que ele ama. É muito mais fácil construir algo quando você faz o que você ama. Então o rico não para de trabalhar, porque não existe equilíbrio na vida financeira. Se eu paro de trabalhar, o preço das coisas aumenta, o meu capital reduz, uma hora eu vou ter que voltar a trabalhar, porque a conta não fecha. Sim. Entende? Mas se você faz o que você ama, você escolhe fazer ou não. E você tem prazer em fazer. É diferente de estar num emprego que você não gosta e falar, nossa, essa é a minha realidade. É a sua realidade hoje, você está, não é. Você pode estar fazendo outra coisa e é algo que você ama. A gente vai falar sobre talento. A gente tem que aprender com esses caras, né, Vinícius? A gente tem que aprender com os caras que já passaram por isso, que já tem essa experiência, tem que colar com esses caras, Total. Né? Ter um mentor é essencial. Por exemplo, se você for olhar Salomão era jovem quando Deus apareceu para ele e perguntou, pede o que tu queres. Só que imagina só, os jovens aí da Brava, você acha que eles pediriam sabedoria? Todos, assim, falando, nossa, quero sabedoria na hora. É difícil, a cabeça do jovem, assim, tá em outro lugar, tá viajando, pensando no material, pensando agora, no que fazer, na menina que ele quer conquistar, e por aí vai. O cara ia pedir agora. Mas aí, se você olhar, eu escutei o Thiago Brunet falando isso, ele falou assim, que Deus, lá no Provérbios, Davi, no Provérbios 4, ele ensina para Salomão, peça sabedoria.
Então ele teve um mentor para isso. Então assim, ó, se espelhar em quem já chegou onde você quer chegar é um princípio básico para que você consiga. E mais do que isso, ter pessoas ao seu lado que consigam te dar conselhos que te impulsionem. Entende? Então Salomão foi aconselhado pelo pai dele a pedir sabedoria. Então assim, ele já tinha tudo. E aí ele... o Emanuel falou que ia pedir uma esposa. Aí o Salomão pediu sabedoria, porque ele foi aconselhado por alguém que já tinha experiência, já era rei e estava passando o reinado para ele, entende? Então ter esse mentor é primordial. Então a aposentadoria, 46% depende de parente. Marcelo, não é isso que eu quero para mim. 28% depende de caridade. Os parentes já nem ajudam, eles dependem de caridade. 25% são obrigados a trabalhar. Então, assim, imagina, você chegar lá com 60, 70 anos, a aposentadoria está em 75, aí você fala, nossa, tem que trabalhar mais 10 anos para me aposentar. E mesmo assim, continuar trabalhando para manter sua família, sua casa, continuar trabalhando com 70, 75 anos de idade, em algo que talvez você nem goste, para ter o pão dentro de casa. E 1% são independentes. Eu já defini isso para minha vida, eu serei parte dos independentes. Esse é o meu objetivo. Amém. Amém. Entende? E se nós nos conscientizamos disso, definimos isso como objetivo, acabou. Você vai ter isso como objetivo, você vai alcançar. Então, assim, a aposentadoria tem como sim ser montada estrategicamente. Você tem que pensar assim, o que eu posso fazer para gerar renda passiva? Você pode construir casa e colocá-las no aluguel. Você pode. Tem gente que compra a casa e põe o aluguel paga a parcela, paga ele. E se paga, e no final vira um patrimônio. Então você tem que gerar patrimônio que te gere renda passiva, que é aquela renda que você não faz nada naquele momento, você já construiu algo e esse algo te retribui mensalmente uma renda passiva sem que você faça nada, se você não quiser. Que Deus, como o pastor Yalan aqui, que Deus nos ajude, né? Nos dê paciência, também sabedoria para estabelecer essas estratégias e conquistar esse objetivo aí futuro, né? E a gente, com certeza, só assistindo essa live aqui, a gente está já fazendo a diferença, né? E qual é a cabeça do... Ô Marcelão, ó, rapidão, qual é a cabeça do cara? Ó, a gente falou sobre vários princípios. Então, como é que eu construo essa mentalidade, essa aposentadoria? Deus me fez para dominar sobre todas as coisas. Então, se você é uma pessoa livre em Jesus, você nasceu para dominar, e não para ser escravo nem do dinheiro, nem escravo do mundo. Você não vive por condições, você nasceu para governar. Então, você tem uma mente de governo. Deus colocou em nós a capacidade de gerar riqueza. Então, se eu olho para dentro, eu tenho uma solução dentro de mim. Deus colocou em nós a capacidade de gerar riqueza. Deus falou para eu ser preguiçoso e trabalhar como a formiga trabalha, e me preparar para esse momento. E agora eu tenho uma estratégia, eu já sei que nada pode me parar. E aí eu até separei um versículo. O que vivemos não é nem a sombra do que iremos viver. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram aquilo que tem para nós. Então, assim, não tem limites. Estar em Cristo e entender que nascemos para governar. Nada pode parar um jovem que entende que ele nasceu para governar. Porque ele, mais do que fazer para ele, ele manifesta o reino quando ele faz. Sim. A Anire aqui está perguntando, Vinícius, que o filho dela tem 16 anos e já começou a operar nesse mercado de ações. Isso é interessante tão cedo? É excelente, excelente. Porque assim, ó, o investimento em ações não é porque tem muito risco que ele não é de longo prazo. É por ser de muito risco que você tem que investir pensando em 5, 10 anos. E historicamente, as ações em 5, 10 anos, por década, elas multiplicam, elas duplicam de tamanho. Então, quanto mais cedo você começa, mais cedo você constrói um patrimônio. Então, com 16 anos, ele tem que ser constante mensalmente colocando os aportes dele, fazendo os aportes, e aí ele tem que buscar conhecimento para investir nas ações, nas melhores ações, e em 5, 10 anos ele vai ter um patrimônio bem maior em relação a outros jovens e pessoas de 30 anos, ele já vai ter um patrimônio excepcional com 30 anos, e a chance de se aposentar com 30 anos dele é bem grande. Ele vai ter 14 anos de investimento aí, que investimento bom, né? Se ele escolher bem as ações e tal, mas a tendência é que seja muito bom esse investimento. Quanto mais cedo você começa, mais rápido você alcança.
Bem, Vinícius, a gente já está caminhando aqui para o final da live, já estamos chegando aí praticamente no final da live. E a gente aprendeu muito aqui sobre vários princípios. Agradecemos muito aí pelas suas dicas, pelas suas orientações, sugestões, que com certeza esses 32, 35 pessoas que estavam aqui estão aqui conosco, vão fazer diferença. Eu entendo também que bem, ele pode gerar assim esse controle, né? Essa estratégia, esse planejamento, ele pode também ajudar a nossa comunhão com Deus também, né? Porque o dinheiro, se não for bem administrado, ele acaba afetando a nossa comunhão com Deus. O que você acha sobre isso? Essa é uma pergunta bem interessante e muito complicada de responder, porque assim, o que eu penso, tá? Se o dinheiro atrapalha a minha comunhão com Deus, é porque eu não tenho comunhão com Deus. Verdade. A comunhão com Deus vem antes do dinheiro e antes da minha organização financeira. Eu tenho que ter comunhão antes de qualquer coisa. Então, se eu falo que eu não... a nossa essência, né? Essa Como é a você falou essência. no início, né? Porque se eu não estou conectado à fonte, eu posso falar que qualquer coisa vai me atrapalhar na comunhão. Mas se eu tenho comunhão, é o meu papel buscar o que está ao meu alcance como educação e organização financeira. Mas a minha falta de organização financeira me atrapalha com Deus porque eu sou desorganizado. Mas não deveria atrapalhar na minha comunhão. O meu tempo que eu tenho com Deus todos os dias, nada pode me atrapalhar. Nem dinheiro, nada. Então, se eu tenho algo que me atrapalha, e principalmente o dinheiro, que a Bíblia fala tanto de dinheiro que corrompe o coração do homem, eu não posso, eu tenho que ter minha comunhão muito séria, muito firmada em Deus para que não haja nada em relação ao dinheiro não me atrapalhe. Então acho que assim, quem tem problema de comunhão com Deus por conta de dinheiro é porque nunca teve comunhão com Deus. Ele tem que voltar para o princípio, relacionamento, intimidade e buscar educação financeira, estudar sobre educação financeira. E aí vai embora. Marcelo, só para a gente finalizar, uma última pergunta que você tinha me feito. Eu aprendi isso essa semana, eu acho que vai ser muito legal para os jovens aqui. A gente tem 3 minutinhos, eu acho. Você me perguntou sobre qual carreira escolher, sobre talento, sobre carreira, né? E é o seguinte, eu aprendi isso essa semana, tá? Eu sempre pensei que eu deveria começar pelo meu porquê. E uma das grandes coisas que a gente faz é válido começar pelo porquê. Porque assim, eu começo a fazer algo com um propósito, é o meu porquê fazer aquilo, e é o meu porquê que não me faz desanimar no meio do caminho. Mas eu diria para os jovens que assim, comece não pelo porquê, mas pelo seu talento. Porque todos nós temos uma predisposição para algo. Quando eu era líder de jovens, os meninos, mano, eu descobri cada talento de venda, de persuasão, de falar em público, de pregar. Os meninos assim, destruíam em talentos que brilhavam assim no que eles faziam de forma natural. Então comece pelo seu talento, porque já é algo natural. E aí qual é a frase? O esforçado nunca vai vencer o talentoso. Só se o talentoso for preguiçoso. Porque se eu já tenho talento vindo de dentro, de Deus, cara, eu nasci com esse talento de herança dos meus pais, Deus já me abençoou com isso. Se eu for esforçado com esse talento, em cima desse talento, ninguém me para. O esforçado não vai conseguir, porque eu tenho dom, eu tenho talento para isso. Então o esforçado nunca vence o talentoso, só se o talentoso não for esforçado. Então assim, comece pelo seu talento, olhe para ele e fale, o que você tem habilidade? Desenhar, escrever. Nessa pandemia surgiram tantas habilidades diferentes, e aí depois você vai para o porquê, e só por último você acha o como. Porque, por exemplo, o pessoal vai fazer o cálculo da aposentadoria e falar, cara, eu preciso de R$1 milhão para me aposentar. Aí a cabeça vai pirar, falando, não, 1 milhão eu nunca vou conseguir. Então, assim, define o valor. Não deixe esse valor te impressionar, porque pode ser um valor muito alto, porque para você ter uma renda mensal alta, você tem que ter um valor alto investido. Não deixe esse valor te impressionar e fica tranquilo. O como você vai encontrar. Mas você tem que ter uma meta, um alvo. E o como acontece depois que você tem uma meta definida. E deixa eu falar agora rapidinho do sorteio. Quem ficou até agora no finalzinho. Eu coloquei uma foto lá no meu Instagram, Consultório de Gestão Financeira. Uma última foto que eu tô com essa roupa e tô assim, ó. Aí, lá na foto diz assim, ó. Se você escrever nos comentários qual foi o seu maior ensinamento ou aprendizado aqui na live,
curtir a foto e marcar 2 pessoas... Ih, Vinícius. Não, sem problema. Assim, ó, quem está aqui ainda, aí lá no Instagram, lá no comentário da foto, tem os 4 passos que tem que fazer. E aí eu vou sortear para quem fizer isso uma consultoria de 1 hora, 2 horas, para a gente bater um papo e alinhar as finanças mesmo. Então, de todo mundo que fizer, amanhã eu faço esse sorteio e divulgo quem foi o ganhador. E tem os